E a decisão que eu tomei, no dia que eu tomei, de eu entrar na mentoria, de eu levantar a bunda da cadeira e agir, cara, foi totalmente no impulso ali. E foi a melhor escolha que eu fiz, cara. Eu lembro muito bem. Época em que eu era CLT, estudante. Nisso eu tinha uma rotina muito árdua, cara. Separando mercadoria, conferindo. Então eu saía pra rua, carregar a caixa. Mas aí que eu fui perceber quando eu estourei agora, do ano passado então pra cá. Então você já tinha ganhado ali 20 mais 30, já tinha ganhado 50k em 2 meses. Exato. Porra. E você fez 50 mil em quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Você já imaginou como seria se sua vida mudasse por completo em apenas 6 meses? Eu tenho certeza que se eu te perguntasse onde você estava 6 meses atrás, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo provavelmente falaria que está no mesmo lugar. Isso porque as pessoas fazem coisas que não dão perspectiva de crescimento para elas. Mas imagina se eu te falasse que em 6 meses, uma pessoa comum, que tem apenas 21 anos, saiu de ganhar um salário de R$ 2.500 trabalhando na logística de uma empresa, para 6 meses depois ter faturado quase 9 milhões de reais, tendo feito seu primeiro milhão líquido aos 21 anos e tendo uma das maiores margens de lucro que o mercado digital possibilita ter. Tudo isso parece promissor e bom demais para ser verdade, mas não só é verdade, como hoje eu trouxe a pessoa por trás desse feito, que por sinal, além de mentorado, é um dos meus melhores amigos e que agora vai contar para vocês como ele está faturando mais de 2 milhões de reais vendendo Nutra Global. Com vocês, Luiz Grossi. Fala, André. Gostou da introdução? Prazer, gostei demais. Chique? Cara. Chique. Chique. Essa aí você inovou. E como o próprio nome diz, Life Hacker, nada mais justo do que eu chamar esse cara aqui, que literalmente hackeou a vida, né, Luiz? Como é que foi aí a rota que você estava traçando até aqui? E como que foi essa loucura, cara? Tu sair de um salário, porque uma coisa é você sair de ganhar, 100 mil por mês para ganhar 300, 400, que é a média que você vem fazendo hoje de lucro, ou um pouco mais. Cara, é mais ou menos isso aí. Foi uma loucura no início. Minha família, por sinal, não sabia. Não sabia? Não sabia. Caraca, mano, tô muito louco. Eles ficaram sabendo na viagem que eu e o André também fizemos ali em Balneário. Meados de janeiro, não foi? Ali, dezembro para janeiro. Eles ficaram sabendo na viagem, porque até então eu trabalhava com meu pai. E meu pai ficou sabendo que eu não era mais CLT. Não, isso é loucura. Isso só prova, pessoal, que eu trabalho, eu tô na faculdade. Cara, eu vou te perguntar como é que era a sua rotina, mas só pra vocês terem ideia, tá? Quão foda esse cara é. Ele tava trabalhando CLT, beleza que era na empresa do pai, mas era CLT, trabalhava até mais que os funcionários normais, tem muita cobrança justamente por ser ali o filho do empresário, e ficava ali por conta de trabalho o dia todo, ganhando 2,5 por mês, 3 mil quando dava uns bônus, e ainda tinha a questão da faculdade, que ele fazia faculdade de administração? Administração. Pra vocês terem ideia, a rotina dele era tão puxada que chegava numa sexta... Deixa eu só tirar o som. Chegava numa sexta e eu falava assim, Luiz, bora comer um sushi hoje, vamos numa festinha. Aí ele falava assim, desse jeito, não, primo, que isso, dá não, hoje tô agarrado, hoje tô não sei o quê, hoje tô cansado, sexta-feira é dia de trabalhar, amanhã acordo cedo. Então, cara, literalmente, ele era um cara que só trabalhava e estudava. E aí ele adicionou, ano passado, em meados de agosto, o infoproduto, a parte de empreendedorismo, etc., e foi o que fez virar a chave. Só que mesmo depois, eu lembro até hoje, o Luiz, quando ele falou pra mim que tava cogitando sair do emprego, ele já tava, tipo assim, com quase 2 milhões de patrimônio, já tava ganhando muita grana e ainda tava trabalhando em paralelo ali com o pai, porque ele tinha medo de decepcionar e tal. Então, resumindo, a história desse cara é muito doida, vai mostrar como que você pode mudar de vida rápido com marketing digital. Quando eu falo rápido, não é do dia pra noite, mas sei lá, de agora pra daqui a 6 meses ou de agora pra daqui a 1 ano, mudar em níveis absurdos que você jamais imaginou e também entender o como e principalmente como conciliar, porque eu sei que muita gente tá começando, né, Luiz? Sim. Às vezes, tá numa faculdade, tá num trabalho, seja como CLT ou PJ, ou às vezes até tem uma empresa em outro ramo, mas que não dá tanto dinheiro, não tem a escala e a liberdade que o digital traz. Então, cara, nós vamos perguntar muita coisa aqui, nós vamos te explorar muito, lá ele. Mas, fala pra gente. Primeiro lugar, antes de você contar a sua história e tudo, como que era a rotina do Luiz antes do marketing digital? Ali em julho de 2024 para trás. Julho de 2024, lembro muito bem. Época em que eu era CLT, estudante. Eu acordava às 7 da manhã, me preparava para ir para a faculdade. Nisso eu tinha uma rotina muito árdua, cara. De estudar, enfim, tinha que fazer muito trabalho. E logo depois da faculdade eu já ia
pra empresa do meu pai, nem tinha horário de almoço. Calma, você trabalhava de manhã ou eu estudava de manhã? Eu estudava de manhã e Tá. à tarde eu trabalhava. Só que eu tinha uma fase de transição, porque durante a manhã ali, eu chegava na faculdade por volta das 8, eu já saía meio-dia. E aí eu, Atrasado pro trabalho. não, já atrasado, só comia mesmo, engolia a comida e já ia pro trabalho. Porque, assim, cara, vocês que são empresários, enfim, já trabalharam, vocês sabem que não tem horário a gente não tem horário pra entrar e nem tem horário pra sair. Então isso que é foda. Então, quanto antes eu chegasse, melhor era porque eu saía mais cedo, certo? E aí você ficava até que horas na empresa? Cara, geralmente eu ficava até 6h30, 7 horas. Tinha dias que eu adiantava o trabalho, enfim, eu conseguia sair antes. E o bom é que quando eu saía antes, eu já conseguia focar na operação. Por isso que eu já Caralho. tentava chegar o máximo possível. Engolia Então, a tipo assim, o tempo que dava à noite, você encaixava ali o trabalho, Exato. o marketing. Exato, eu já engolia a comida o mais rápido Caraca. possível para ir pro trabalho e já adiantar tudo. Então, peraí, vamos destrinchar um pouco um dia normal do Luiz ali. Sei lá, uma terça-feira qualquer, Boa. em meados do ano passado, antes do digital e depois quando você começou a entrar. Como que era ali sua rotina, sei lá, meio do ano passado, antes de você começar nessa parada? Boa. Igual eu tava falando, eu acordava, tomava um cafezinho ali, de boa, rapidinho, ia pra faculdade, chegava lá por volta das 8, já adiantava muita coisa de trabalho que tinha pra fazer. Aí ia pra aula, ficava lá até meio-dia, meio-dia e 10, assim, alguma coisa assim, porque dependia muito do professor, o horário que ia acabar a aula, enfim. Mas eu já tentava agilizar, o professor, vambora e tal, adianta aí. Já agilizava ele e já almoçava, mano. Já almoçava ali no restaurante do lado da faculdade, já pegava o carro e ia pra empresa. E lá na empresa, cara, era aquela coisa, a loucura. Quando você é filho do dono, você não tem uma função fixa. O que tá precisando ali, você tem que fazer e pronto, acabou. O que você fazia mais ali, tipo, quais funções? Cara, no início, até ano passado, eu mexia no estoque. Então era estoque. Reposição? No final ali eu já subi ali pro compras, enfim, eu já tava já no escritório. Mas eu fiquei mais ou menos ali um ano e meio ali no estoque, trabalhando ali, separando mercadoria, conferindo, fazia entrega também quando precisava. Então saía pra rua, carregar a caixa, sozinho, não tinha ajudante, não tinha nada. Então era meio foda. Eu era o quebra-galho, assim, era o Severino, Severino. fazia tudo, não tinha nada fixo assim pra fazer, sabe? E aí seu salário era 2,5, mas você falou que tinha bônus. Cara, o bônus chegava ali em quanto? Não, vamos lá, o 2,5 tá bom, o 2,5 tá bom. Eu comecei com meio salário. É mesmo? Eu comecei com meio salário. Caraca. Aí eu tava trabalhando no meu horário, enfim. Meio salário na época era quanto? Uns 500, 600 conto? Não, dava uns 650, 700. É porque foi em 2023, dava uns 600, alguma coisa assim. Porque quando a empresa batia a meta, eu já ganhava uns R$100 a mais, 150 a mais, dependia muito ali das metas. Mas eu ficava nessa faixa, trabalhava meio horário só. Aí, na fase final que eu tô falando, eu já ganhava 2,5, trabalhando no escritório. Ah, isso era no seu ápice. No meu ápice. No Caraca. início ali eu ganhava um salário, cara. E qual que era a progressão, assim, tipo, beleza, por ser empresa do seu pai, naturalmente, se ele fosse aposentar, você ia assumir e tal. Mas qual que era a sua projeção ali, pô, de ganho mensal? Você tinha um plano de carreira, entre aspas? Isso. Antes de eu entrar no mercado, eu já tava com uma projeção ali de em 2 anos eu estar ganhando R$5.000. Porque eu já ia tomar mais partido ali, enfim, ia para uma parte mais de gerência, mais profissional, até porque eu já ia estar formado e eu já tenho uma profissionalização muito grande nessa parte empresarial. Eu fui criado no meu berço, foi com essa parte, meu pai me criou muito nessa parte da empresa, de eu estar aprendendo a gerenciar as coisas desde cedo. Já mexi também com startup. Enfim, até a escola que você estudou também no ensino médio, né? Tipo assim, era uma escola de negócio e tal. Era uma escola de negócio, já criei startup lá, enfim, já cheguei a vender algumas coisas lá. Mas nada de exponencial, assim, nada de grande valor, nada de grande relevância. Assim. Eu lembro, não sei se foi seu primeiro negócio. O primeiro foi no Drop, que você era sócio de um amigo nosso, o Lucas Barbosa, você lembra? Lembro. Vocês começaram uma loja juntos, Lembro. Aí meio que você desistiu e tal. E olha que doideira, na época, imagino que depois que você falou, pô, o cara tá cheio da grana e eu não consegui estourar. Talvez no fundo você ficou assim, pô, talvez era pra eu ter estourado também. Só que ó, pra você ver, talvez hoje em dia você tá muito mais estourado do que você estaria naquela época e talvez até hoje em dia, porque talvez você não teria desenvolvido a inteligência social, financeira, as skills que você desenvolveu ao longo dos anos. Sim. Eu falo, as coisas são pra acontecer do jeito que são. Mas teve outro negócio seu também. Pô, negócio de venda de vape, lembra? Vendi vape também, uma época. Ganhei uma graninha também, levantei um caixa muito bacana. Porque nessa época que o André tá falando, gente, só pra contextualizar, eu já trabalhava antes com drop, não dei certo no drop, ganhei uma graninha ali ou outra, nada relevante no que é hoje o mercado, o que eu ganho hoje, né? Ganhou e torrou tudo. Ganhei e torrei tudo, literalmente. Torrei tudo em festa, torrei em roupa, torrei em viagem, enfim.
E depois eu fui pro Info. Eu cheguei no início do PLR ali, só que era uma coisa totalmente amadora. A gente não tava nesse nível de sofisticação. Foi aquela época ali que eu estourei? Foi na época que o Nossa, André era muito estourou. fácil ali, Exato. mano. Era muito fácil. Era ganhar muito dinheiro. fácil. Então eu replicava, o André me passava toda a estrutura, eu replicava, eu falava, mano, eu tô fazendo igual o André tá fazendo e eu não tô estourando. Mas aí que eu fui perceber, quando eu estourei agora, do ano passado pra cá, que às vezes é o timing, cara. Você pode estar replicando a mesma estrutura, fazendo tudo igual que um player que tá tendo sucesso tá fazendo, porém, você tem que ter também um pouco de sorte ali também, timing, enfim, depende, é muita variável que vai depender ali. Eu não acho que é sorte. Eu acho que é você não depender de outra pessoa. Sim. Por exemplo, pô, eu te dei a oferta que eu rodava, eu te dei os criativos principais que davam certo e tal. Mas eu tinha um gestor que era muito bom, eu tinha umas contas que eram muito boas, ativos, Exato. e eu tinha também um caixa que eu tinha juntado do Drop que me permitia escalar muito rápido. Então, talvez foram fatores Mini ali. variáveis ali que faz total diferença. Isso é verdade. Mas eu acho que não é sorte não, cara. Pô, se fosse sorte, assim... Porque não é uma parada que a gente não controla. Sorte seria... a gente não controla nada. Eu acho que é oportunidade a parada. O timing, talvez é o timing. Timing, É timing. o timing. Tira a sorte, então. E como que você acha que a pessoa acha o timing certo, assim? Qual que é o timing certo? Cara, ontem, o time certo é você começar ontem. O quanto antes você começar, melhor é. Igual aqueles caras que chegam na cal, oi, não sei se é meu momento agora. Pô, o cara tá há 4 anos no marketing digital, É mesmo. tentou drop, tentou infoproduto, tentou Nutra, tentou afiliado, tentou infoproduto na Europa, tentou tudo. Ai, não é o meu momento. Ah, vai se ferrar. Não tem jeito mesmo. Eu falo pra galera, Luiz, quando que eu devo começar? Cara, ontem, começa pra ontem. Enquanto um dia que você deixa passar, cara, é uma oportunidade ali que você tá deixando de enriquecer, mudar a sua vida. Às vezes, viajar, que é uma coisa que você gosta, fazer uma coisa que você gosta, enfim. É você começar o quanto antes. Essa é a minha principal dica, assim, pra quem tá com o pé atrás ali de começar no mercado, enfim. Mano, o povo, a verdade é que as pessoas, eu entendo isso porque eu já fui assim. As pessoas são naturalmente procrastinadoras. Sim. Ai, eu tenho que esperar o universo se alinhar, as constelações, a minha esposa terminar o mestrado, o meu filho ficar de férias pra eu ter tempo, e não sei o que lá, e pipipipopó. Elas ficam inventando várias coisas, entendeu? Então, assim, isso é bom? Não é necessariamente ruim, mas se começar a atrapalhar e impedir ela de agir, porque tem 2 tipos de pessoas, as que fazem e as que ficam olhando. Sim. Então, foi uma coisa que até me fez, assim... Não é que eu demorei pra ter resultado, mas talvez hoje eu estaria ainda mais longe, ainda mais alto voando, assim. Que foi a parada de agir ao invés de ficar só pensando. Eu pensava muito, era muito emocional, entendeu? Uhum. Muito racional. Ficava, não, vou esperar isso aqui, vou esperar o momento certo. Mas não tem momento certo, cara, é só fazer. Calma aí, pessoal. Interrupção que eu tava só fazendo a biometria da autoescola aqui, que eu estudo por conta própria. Aí eu tava só dando check aqui na biometria aí, ó. Deixa o celular aí do lado. E avisa quando for o próximo momento que vai ter outra pausa estratégica aqui. Já fez todas as. Cara, falta 6 aulas. Não, 8 aulas de legislação. Tá quase? Oi? Vou tirar a base, é a parte mais chata de fazer. A teórica, né? Aí, semana que vem, eu acho que eu já faço a prova. Só deixar na aula. Já tem carteira? Não, mas bom que você revisa as regras aí, é sempre bom. Editor, desce essa parte, ficou legal. Você tava falando... O que a gente tava falando? Pode falar. Você tava falando do racional ali, André. Cara, e a decisão que eu tomei, no dia que eu tomei, de eu entrar na mentoria, de eu levantar a bunda da cadeira e agir, cara, foi totalmente no impulso ali. E foi a melhor escolha que eu fiz, cara. Como foi esse momento, assim? Cara, eu falando como se eu não soubesse, eu tava lá na hora. Mas o pessoal não sabe, a gente finge que não sabe. É porque, pessoal, vocês têm que entender, geralmente, todo mundo que vem aqui no podcast, eu tenho uma relação boa, é um cara que, eu criei um carinho ali dentro da mentoria, a maioria virou amigo pessoal mesmo, mas o Luiz, tipo assim, Luiz e o Miguel, é um nível de amizade brutal, tipo, os caras que eu converso todo dia, que a gente sai direto, o cara que tá na minha casa toda hora, eu na casa dele, a gente já viajou junto, os pais dele, todo mundo amigo e tal. Quantos anos de amizade, cara? Uns 15 anos. 15 anos. Esse cara quebrou meu braço quando a gente tinha 11 anos. Foi foda. Tem muita história aí pra contar. Muita história. Mas a decisão que eu tomei foi no dia do conta aí. aniversário, cara. Foi no dia, acho que 23/8 Foi. de agosto. Foi por causa do dia anterior, que foi Cruzeiro e Boca, não foi? Foi nesse dia. Nesse dia, foi um Cruzeiro e Boca aqui em BH, né? Cruzeiro classificou. Eu fiz um bate-volta do Rio, só pra vir no jogo. Eu lembro. O Cruzeiro classificou chorado no jogo.
E aí no final do jogo, a gente sempre faz uma resenha ali no pós-jogo, ali no estádio. O André me chamou no canto e ele falou assim, cara, como é que você falou? Eu vou entrar pro mercado e tal. Eu falei, André, pô, mano, tem 2 anos que Não, foi um assim, ano que foi eu vou assim. parar, né? Eu não falei, vamos entrar pro mercado logo de cara, que eu sou bom de copo, eu vou comendo pelas beiradas. Eu Não, falei, sai fora. eu fui lá e falei assim, ô Luizão, cara, pô, e se a gente fizer uma viagem no final do ano, mano? Porra, ia ser top, não sei o quê. Vamos pra Tailândia, vamos pra Dubai. Aí eu sei, com que dinheiro, primo? Com que dinheiro dinheiro? eu vou? Eu vou Porque imagina, uma viagem dessa, ainda mais no estilo que eu tava indo, era no mínimo 50, 100 mil Não, por mês. André, ali pra primeira gastar. classe, hotel 6 estrelas, caramba, E aí, velho. que Luiz, legal. Pô, calma aí, Não primo. tem nem pra passagem, Não, velho. não. Aí eu falei assim, tá, beleza, seu problema então é dinheiro. Se você tivesse grana, você iria? Nossa, você nem pensar 2 vezes. E por que você não tem? Aí foi aquela brincadeira confunde verdade que já ficou meio sério. Sim. Ah, mano, pô, é um negócio aqui que eu tô fazendo pra ajudar meu pai, mas, pô, não tô ganhando grana, não sei o quê. Eu falei, mano, foda-se, vamos fazer, cai pra dentro, não sei o quê. E bora. E eu tinha juntado uma bora, grana ali. Eu só tava... vamos, só vamos. Eu falei ainda com o André que eu tava juntando uma grana. Eu sempre fui muito. Não é mão de vaca, mas eu sempre fui da premissa do save money, de guardar dinheiro ali para um futuro projeto. Só que eu não esperava que fosse assim, dessa maneira. Do nada que você me convencer ali a entrar pro mercado. E eu acabei entrando, cara. E, cara, minha vida mudou. Foi da cabeça aos pés, assim. E em papo de 1 mês, assim, eu já tava fazendo coisas que eu jamais estaria imaginando. E eu fiz um precinho pra você, camarada. Fiz um na precinho, época. camarada. Foi 12? Foi 12K. Foi 12. 6 e 6 depois que você tivesse resultado. Foi. Não, pessoal, mas porra, nem vem me falar depois, André, faz comigo também. Pô, o cara é meu irmão, o cara, pô, tá comigo minha vida toda e ele não tinha condição e eu sabia que mesmo se não der certo ele ia pagar depois e tal, mas eu sabia que ia dar certo. Então, tipo assim, na época a mentoria era 15 e eu fiz pra ele por 12 e fiz essa condição maluca, mas é porque o cara é brother, é exceção da exceção. Hoje, menos de 20k, não tem nenhum produto. Na verdade, hoje a gente não tem nada aberto, mas no mínimo 20k, tem produto até de 50, o negócio tá ficando mais high ticket. Tá ficando Justo, cada vez né? maior. Tá justo. Ah, vai se ferrar. Imagina se tu tivesse pagado 30, Luiz. Nossa. Quanto que voltou? Você faturou 1,5 milhão. Cara. Quanto que isso dá em real? Deixa eu fazer as contas aqui. Cara, no primeiro Faz as mês... contas aí. Quanto que dá 1,5 em real? Na cotação de hoje, acho que 5,7. É porque você fez Tá muita grana com 5,7 dólar o 6 dólar, também. tá isso mesmo, tô olhando aqui. 1,5 vezes... Coloca 6 aí pra arredondar o dólar. 9M. 9 milhões quase, caralho. 9 milhões. Disse aí quanto de lucro? Uns 2, 3? Tá uns 30, 40. Só que eu tenho sócio, né? Eu tenho sócio. Meus dois produtos que eu tinha antes de você, eu tenho sócio lá nos Estados Unidos, um americano. Mas sobrou o quê? Fala aí no off pra cada um. Uns 2 milhões sobrou? 1.900.000, algo assim. Epa, o gajo tá bem. 1,9. Mano, mas isso é bizarro, Luiz. Mano, 2 milhões. Vamos fazer uma conta bizarra. Mas é loucura. Se você for ver o estilo de vida que eu tenho, de 6 meses pra cá, não mudou muita coisa não, gente. Eu não comprei carro, eu não tô viajando assim pra hotel. O Luiz é bem pé no chão. A gente vai fazer uma viagem agora. Já aconteceu talvez a viagem, dependendo do dia que sair o podcast. Mas foi um custo pra eu convencer esse menino aí. Nossa, mas foi um custo. E aí, eu queria os investimentos. Legal, pô. Suíte em Nova York, 2.500 a diária. Vamos, Luiz. Não, tá louco, mano. Que isso? Tô economizando aqui, tô fazendo uns investimentos. Vai se ferrar, cara. Eu falei, mano, você tá literalmente, tem dia que você tá lucrando aí 20, 30 pau e você, pô, querendo economizar 2 mil. Mas eu entendo ele também, é uma visão diferente da minha, eu já sou mais, não é que eu sou all-in, mas eu já sou mais por viver o momento, tá ligado? Sim. E eu tenho que mudar a mentalidade agora, né? Entender que minhas condições agora são outras. Porque a última vez que eu fui... virou. A última vez que a gente foi fazer Eurotrip, você lembra? Eu e o André já fizemos Eurotrip também, em 2022. Foi em 2022? Era só os hostel. Era só hostel, cara. Era modo mochileiro. E o André ficava em um hotel ali bacana, mas eu ficava nos hostelzinhos que eu gostava também. Enfim, era minha praia ali. Mas teve um dia que você dormiu comigo lá em Barcelona que foi legal. Foi legal. A festa lá. Não dormi com você, não. Calma aí. Não, foi comigo também. Foi no mesmo quarto, mas não comigo só. Pô, pode colocar isso. Não, vai ter essa parte. Ai. Mano, até hoje eu não acredito. Qual que era a profissão mesmo da ucraniana lá? Era maquiadora de divórcio. Ai, nossa. Deixa quieto. A minha era maquiadora de defunto e a sua era dona de shopping lá na Ucrânia.
Zona de shopping? Só que parece É? que o shopping dela foi bombardeado, algo assim. Não. Não era Era elevador, quando sempre não. começava. Ah, não, era a finlandesa que trabalhava consertando elevador. Nossa, essa viagem foi muito resenha, Luiz. Foi minha primeira viagem internacional. Inclusive, você sabia que foi você que desbloqueou essa parada em mim de viajar pra fora? Sério? Foi, mano. Não sabia, Nunca te falei, não? Não. Porque, ó, antes de você, eu tinha ido só Chile e Argentina. E eu tinha ido por 15 dias ali nos Estados Unidos com a escola, numa viagem ali que eu tive a oportunidade de fazer. Só. Beleza. Nunca tinha saído, já tava ali com uma grana legal. Aí você me chamou pra ir pra Portugal. A primeira vez eu não fui. Fiquei tentado, mas não fui, não sabia de nada. Aí a segunda vez eu já fui. Só que meus pais ficaram com medo de eu ir sozinho, porque eu nunca tinha viajado sozinho. Aí eles foram também. Aham. Aí a gente ficou um mês rodando lá, aí foi Portugal, Madrid, Barcelona. Aí depois tu voltou pra Portugal, que tinha as voltei. aulas. Você morou lá também, né? Morei lá, fiz um ano de faculdade lá, fazia relações internacionais. Só que eu já via você rodando lá sozinho, fazendo umas viagenzinhas Já, ali eu no dia a dia. fazia viagem sozinho, eu ficava muito em hostel, cara. Ficava muito em hostel. É conheci bom pra muita conhecer gente, né? Conheci muita gente em hostel, troquei muita ideia, falei muita mentira pra galera também lá. Não, E- peraí, como assim? Como assim? Cara, eu falava que eu era brasileiro, que meu pai era dono do morro, enfim, era traficante. Sério? Que ele parou, saiu dessa vida. Caraca. Tipo assim, eu contava outras mentiras pra galera, a galera Ah, não ficava julgo, eu lá. já falei que meu Neymar era meu primo. Até recente, cara, Já falei adestrador de essa. golfinho. Já falei essa também. Ó, pessoal, aprende. Estamos num evento de networking. Luiz conheceu alguém. Como é que é, Luiz? Ó, finge que eu sou alguém. Opa, e aí, cara, prazer, tudo bem? Douglas? Luiz, adestrador de golfinhos. É assim, Mano. é assim. Não, o pessoal acha, pô, vai achar às vezes a gente retardado, mas, pessoal, isso chama quebra de padrão. Quando a gente entrar no conteúdo mais técnico, o Luiz vai falar um pouco mais disso, eu também vou agregar um pouco, porque isso muda muito a chave. Pensa que existe um padrão na cabeça das pessoas. Vou dar um exemplo. Uma festa ali. Como que os caras chegam nas mulheres hoje em dia? Oi, você tá solteira? Quer ficar comigo? Nossa, é Você muito namora? gato. Você é muito bonito. É tudo a mesma merda. É. Então, a não sei que o cara ou seja muito famoso, muito rico, às vezes não adianta, porque Porsche, Ferrari não entra em festa. Eu falo porque eu já tive uma Porsche. Já tive uma Ferrari. E eu falo, cara, não entra. Então, é mais fama e beleza. Só que qual que é a parada? Cara, os caras tudo falam a mesma merda. Então, como que você diferencia? Quebrando o padrão. Então, pô, você chega do nada falando que você é adestrador de golfinho. Você chega do nada falando que você tem uma empresa de marionetes, que você é jogador de rugby indiano. Tipo, cara, Quebra padrão. quebra padrão. Quebra padrão. Isso é no cenário de festa. Agora vamos pegar outro cenário. Vamos supor que você quer contratar um vendedor para sua loja. Sim. Aí, aquela famosa pergunta, por que eu deveria contratar você? Aí o vendedor vai lá e inverte. Fala assim, não, mas por que eu deveria trabalhar com você? Cara, tipo, dependente de como você fizer isso vai destacar total, vai abrir um loop na cabeça da pessoa. O cara vai ficar curioso, ele vai querer saber mais, ele vai querer conversar com você. Então, é isso que é o objetivo dessa quebra de padrão, que o André me ensinou, na verdade, isso. No início eu achava que era meio retardadice e tal. Não, né, não. Eu tinha um pensamento muito assim, muito fechado, muito certinho, de querer seguir padrões. E a partir do dia que eu parei de seguir padrões, e eu comecei a viver estilo André Vitor, quebrando padrões, minha vida começou a dar certo, cara. É quebrar padrão mesmo, né? Foi loucura. Foi loucura. E como que faz isso na prática? A gente vai entrar nisso em detalhes, mas só uma prévia. Exemplo, cara, a pessoa tá lá vendo no Instagram. O que a pessoa vê no Instagram, Luiz, geralmente? Foto de pessoas bonitas, assim, Reels. usando pra fotos, rios, assim. Então, aí vamos supor, uma mulher que tá acima do peso, tá tendo vários problemas de autoestima, e aí do nada ela vê um Reels entrevistando. E um cara falando assim, cara, eu não consigo ficar com uma mulher gordinha. Tipo, o cara fala isso. E aí aquilo já chama atenção. Sim. Opa, aquilo ali não precisa ser nem um anúncio. Mas você Só os 4, 5 segundos. mas você quer ver. Mas quebra o padrão. Sim, e você quer ver aquilo. Porque pega na dor. Sim. Exato. Então tem várias formas de você fazer isso. Várias formas. Exemplo, tá todo mundo ali no Instagram vendo um vídeo normal. Aí eu quero chamar a sua atenção, é muito fácil. É só eu rasgar uma nota de 100. Aí, ó, tenta. Quer fazer um vídeo no nicho de ganhar dinheiro? Faz um vídeo rasgando uma nota de 100. Pega uma nota de 100, falsa, né? Que você não vai jogar 100 reais fora, pelo amor de Deus. Pode ter 100 milhões, mas que dinheiro não se joga fora. E até crime. É crime. É crime. Não. Ops. Tá. Você pega. Ó, você põe um isqueiro aqui e grava um vídeo aqui, ó.
Chamou a atenção da pessoa. A pessoa, como assim? Que você tá dando? Você tá queimando dinheiro. É literalmente isso que você tá fazendo com as suas ofertas se você não aplica os 7 pilares da cópia de 7 dígitos. Não sabe o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Opa, pronto. Tá vendo? Quebra de padrão. Então, é isso. As pessoas têm que saber quebrar os padrões. Sim. E como é que a gente chegou nesse assunto? Meu TDAH bloqueou minha memória. Cara, a gente chegou nesse assunto falando de como que a gente quebra os padrões nas festas, com as pessoas, conversando com as pessoas. Tudo por causa do adestramento de golfinho. Tudo por causa desse... Tá vendo como é que é? Exato. Então E- pensa, tudo que você puder fazer de diferente das pessoas vai ser legal. E eu apliquei isso é interessante o André falar, porque eu apliquei isso justamente na forma como que eu trabalho hoje. Seja na modelagem de ofertas, seja nas copies, seja nos anúncios, seja em tudo. Nas minhas ofertas eu quebrei padrões. Então, André, eu utilizo muito a quebra de padrões nas minhas ofertas. O que todo mundo tá fazendo, eu faço diferente. E eu faço diferente Sério? nessa maneira lúdica que a gente fala que é brincando. Explica isso aí pra gente, porque, por exemplo, eu conheço o seu processo e eu vejo que você também segue o processo padrão de modelar, ver o que tá dando bom, mas você falou que além disso você também quebrou o padrão. Como que você faz isso na prática? Cara, eu faço, por exemplo, oxigenação de ofertas. Luizão, eu que tô por dentro mais da sua operação, sei o que você faz, eu sei que você também usa aquela parada de, pegar o que tá dando bom e melhorar. Mas ao mesmo tempo você falou também que você usa essa questão da quebra de padrão. Como funciona isso na prática? Cara, a gente faz um aprimoramento e readaptação das ofertas aqui no Brasil. Por exemplo, eu pego uma oferta que tá dando bom aqui, adapto ela para os Estados Unidos. Você pode achar que não, as pessoas podem achar que não, mas o nosso mercado hoje no Brasil, ele é muito mais sofisticado que do Sério? Mas você acha que para a maioria dos nichos ou para todos os nichos? Não, maioria dos nichos. Eu não falo que todos os nichos são mais sofisticados, até porque os americanos são bons em alguns nichos ali, enfim, específicos. Mas Por no exemplo, Brasil, cara, eu tô pensando num nicho que lá é muito mais forte. Acho que alguns nichos específicos de saúde, tipo neuropatia, constipação, Sim. esses nichos mais complexos assim. sim, os caras são bons nisso. Agora, um que o Brasil já passou, eu acho. Não sei se passou. Tá no mesmo nível, na minha opinião. Você vai concordar ou discordar. Pode falar. Emagrecimento. Weight loss. Já. Já passou? O Brasil já passou já. Estados Unidos. Eita. A gente vai dominar tudo, a verdade é essa. E deixa eu ver. Diabetes. Pau a pau. Pau a pau, né? Pau a pau. Ganhar dinheiro aqui é muito mais Aqui é sofisticado. muito mais. Aqui é muito mais. Lá nos Estados Unidos não tem... Sim, enfim, tem sim, mas a gente é mestre nisso. País emergente, né, bicho? Muita gente pobre, enfim. E o brasileiro já nasce com o marketing, tipo assim, presente na vida dele. O brasileiro naturalmente é um cara tranquilo, é um cara desenrolado. Muito. É assim que a gente é visto lá fora. Então, não dá pra generalizar 200 milhões de pessoas, mas eu tô falando no geral, o povo brasileiro é muito bem visto lá fora como agradável, amigável. Essas são características de pessoas criativas, que são boas de venda, que são boas de negócio. Sim. Só que o ponto é, as pessoas aqui, eu acho que tem um quê de maldade que lá nos Estados Unidos não tem tanto. Que essa parada do drop sem shipping, essa parada de vender e não entregar, isso eu acho que contribuiu muito pro mercado aqui ficar mais sofisticado. Cara, aqui o pessoal, eles ultrapassaram o limite, né? A gente fala assim, porque eu acho que nesse nível o gringo tem mais ética em relação a isso. Golpista tem em todo mundo. Lógico. No mundo inteiro. Mas o Brasil, ele se destaca muito nisso. No crime cibernético, no estelionato, Não, enfim. e tem os posts, cara, não sei se pessoal é já foda. apareceu pra você, mas o pessoal, tipo assim, se orgulhando. Eu sou do Black, eu vendo e não entrego, eu dou golpe nas tia. Tipo assim, cara, a galera falando isso, porra, Cara, com orgulho, mano. é decepcionante isso. E foi até um dos motivos de eu ter escolhido o Nutra, porque, já pegando um gancho aí no que a gente tá falando, porque igual eu falei, eu tentei o Drop, tentei o PLR, Amador ali, na época, tentei o Info deu bom, no início da mentoria do André, não sei se a gente já falou aqui já, Não, ainda não. Nem chegamos lá ainda. não chegamos nessa parte, mas já adiantando, deu bom o Info do André, porém eu quis migrar pro Nutra. Mas o que eu vi no Nutra? Desde a época do Drop, quando eu comecei, foi o meu primeiro front ali no... Front, como é que eu falo isso? Front. Seu mercado de entrada. O mercado de entrada ali foi o Drop. Então eu gostava muito dessa parada de você entregar um produto físico ali pra pessoa, enfim. Algo tangível, né, que ela pode Exato. tocar. Eu me apeguei muito a isso, a esse entregável. Não que o Info não seja, até porque hoje eu agrego o Info também na minha operação, como upsell, enfim, eu tenho uma estrutura de funil que tem infoprodutos, mas eu gostava muito dessa parada do entregável físico, então eu falei, cara, o que tá dando bom, André? E o André me sugeriu, cara, tem um Nutra, um encapsulado. Mas eu falei, não quero mexer no Brasil, velho.
tem muita notícia aí de placebo e tal. Foi até uma das questões que a gente discutiu muito, vendo fábrica aqui no Brasil, só que a gente viu que não era uma coisa viável. Aí o André falou, pô, e lá fora, velho? E foi aí que virou a chave. Na época eu não tinha tanta grana, né, André? A gente já pode chegar lá já? Já. A gente Você não... faturou o quê? Uns 60, 70? No Brasil. No Brasil, eu mexia com oferta de info no Brasil, né? Eu faturei uns 60, lucrei uns 20 ali. Já juntei um caixa muito Isso bom. em quanto tempo? Um mês. Caraca. Um mês. Aí, pessoal, pra vocês verem como é que é rápido. Então, tipo, tu pagou ali a mentoria, os 6K lá, e aí depois juntou os 20. Aí, foi depois que você pagou os 6K? Ou... Foi. Foi Aí nesse mês mesmo, né? eu fui pagando um pouquinho, porque eu falei assim, André, eu vou testar a oferta lá fora. Dá pra eu já te adiantar uns 5? Aí você falou, não, beleza, dá. Aí eu tava faltando eu pagar ainda mais 1.000 ainda pra você. Aí você falou, não, Luiz, segura aí. Testa lá os Nutra lá fora pra gente tá entrando aí. Pra você tá me pagando e, enfim, você já tá entrando no mercado e tal. É, porque o pessoal tem que entender que não é uma condição normal. Tipo assim, Foi uma condição especial. Pô, o cara é meu irmão. Lógico que dá pra fazer um negócio diferente. Sim. Tem gente que ia me xingar ainda, tem que fazer de graça, não sei o quê. Só que, cara, além de ser o meu tempo, lógico, se ele me pedisse ajuda de graça, eu não pensaria 2 vezes. Mas, mentoria, ainda mais do jeito que a gente faz hoje, é um negócio completo, cara. Mas eu acho que essa tem, coisa... pô, 20 pessoas na equipe, Sim. eu tenho um custo, tem outras pessoas envolvidas, então não é uma parada que, dá pra fazer de graça. Mas eu acho que essa coisa do pago é até melhor, cara, pra você ter mais valor. Quando você paga ali... Valoriza mais. Valoriza mais. Você dá mais valor pro que você tá recebendo. Você e o Miguel quebraram essa crença minha de vender pra amigo. Antes eu pensava, não, o cara é amigo, não vou vender, vou só dar umas dicas e tal. Então, comecei a... Eu falei, e se eu quiser comprar? Aí eu ainda, mano, não, eu te ajudo de gatos. Aí você, não, eu faço questão, só que eu não consigo pagar tudo. E daí foi dando resultado ali. E nisso eu tava rodando também o Info no Brasil. Então eu tava fazendo Nutra e Info. E aí eu tirei em outubro, a gente tá em outubro. Em outubro eu tirei 100K, mais ou menos, Faturamento ou lucro? faturamento. Isso dá o que de lucro? Uns 35, 30K, por aí. Mas calma, ali você já Eu tava... era afiliado, Você tava como afiliado e também com infoproduto, os dois ao mesmo tempo. Isso, exato, Então você já tinha ganhado ali 20 mais 30, já tinha ganhado 50K em 2 meses. exato, Porra. exato. Não, galera, pausa. Só pra vocês entenderem, pessoal, o nível de escala que o digital permite. Você ganhava quanto por ano, Luiz? Por ano dava 25. 25 por ano, 27. E você ganhou... Então você levaria 2 anos pra ganhar 50 mil. 27, é isso aí, E você fez 50 mil em quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Aproximadamente por aí. Não é absurdo. E daí eu fui escalando a oferta desse cara. Só que aí entra aquela coisa, eu já estava na mentoria do André, na sua mentoria, e eu aprendi funil de vendas ali, como é que funciona o funil de vendas, e eu falei, cara, eu vou replicar isso lá nos Estados Unidos. Funil de vendas que o André está ensinando. A gente no Info, porém eu vou replicar no Nutra. Nisso eu fui falar para o americano e tal, rodando com ele 1 mês e meio mais ou menos, quase dando 2 meses ali, e o cara achou ruim comigo. Aí ele tipo, pô, se você quiser, você cria sua oferta então, você cria seu produto e... Sério? Ficou putão? E ficou putaço. Que isso? Só porque você deu uma ideia de Eu mudar? dei uma ideia de mudar, de fazer um Nossa, funil de vendas mais cuzão. robusto. Acho que ele entendeu mal, ele entendeu que eu tava meio que criticando, enfim. Mas é porque eu cheguei com dados, eu mostrei pra ele, cara, a gente tá perdendo muita grana. Eu mostrei pra ele em porcentagem, enfim. Olha isso aqui, dá pra gente ganhar X, Y, Z, fazendo esse funil de vendas e tendo esse tipo de recorrência. E o cara entendeu mal, cara. Aí eu falei assim, não, beleza. Você quer que eu rode minha oferta? Beleza, eu tô me desafiando de você, vou seguir meu caminho. Hoje a gente já conversa mais. Com climinha. Com climinha, ficou uns meses ali com climinha, mas depois que ele viu que eu tava escalando ali com o produtor, aí ele abaixou a bola dele. O resultado cala tudo, né, Ele cara? abaixou a bola dele, mas longe de mim de querer ter treta com o cara, nada a ver. Hoje a gente Foi até bom Mais que se boa. não fosse isso, talvez hoje você ainda estaria como afiliado, ganhando bem, Sim. mas talvez não tanto igual você faz Sim. hoje. As coisas, é o que eu falei pra você no início, as coisas são pra ser do jeito que são, entendeu? Então, se não tivesse acontecido isso, eu era afiliado até hoje, talvez, não sei. Podia estar bem sucedido, mas não tanto, porque o produtor realmente, você hackeia, literalmente, é o life hacker como produtor que eu tive. Mas foi bom, cara, foi bom. E desde lá, de outubro pra cá, eu já faturei papo de 1.5 M em dólar.
Quando fala em dólares parece pouco, mas quando se converte é brutal, mano. Dá quanto? Dá 9 milha. É, A gente fez. se for a cotação 6, sim. Se for 5,7, tá uns 8,8. Ah, bota 9 milhões, fica mais bonitinho na thumb. Sim. É. Sim. É. Aí novembro foi 700 pau. Dezembro foi 1 milhão, alguma coisa assim. Calma. Reais. Calma, ó, igual o João Kleber. Opa. Para. Ó, calma. Deixa eu entender a linha cronológica. Setembro, tu entrou na mentoria final de agosto, começou em Isso. setembro, fez ali 20k de lucro. 20k de lucro. Beleza. Então, seu primeiro mês oficialmente foi setembro. Setembro. Isso. 20k de lucro. 20k de lucro. Aí outubro foi quando você plugou o Nutra, mas como afiliado, e ainda tava rodando infoproduto. Isso. E os dois juntos te deu ali uns 50 mil. Isso. Novembro, eu já tava ainda como afiliado. Então você lucrou Só que- 70 mil em 2 meses. Isso. Caraca, mano. Minha conta tinha sido errada. Então você ganhou, tipo, 4 anos de salário em 2 meses. Isso, exatamente. Nossa, Exatamente. brutal. Em novembro eu já tava na transição ali de afiliado para produtor. A transição foi muito rápida. Eu fiquei uma semana parado, me deu depressão. Uma semana sem ganhar dinheiro. Porque até a A fábrica... dopamina. A fábrica fazer toda a parte ali de setup, enfim. Mas eu tava escaladaço como afiliado. Eu falei assim, cara, eu vou replicar Qual que foi o máximo no dia que você chegou a fazer como afiliado? 25 mil Dólares? dólares Caraca. como afiliado. Nossa, não sabia não. Não sabia que você tinha escalado. Mas tanto. foi meu máximo também. Esse dia foi Atípico. excepcional. Mas mesmo assim, mano, 100k dia como afiliado é loucura. Não, foi muito mais. Foi 120. Mas quanto que daria? Mas, tipo, mas tem a comissão também. Então, foi de ah, faturamento. tá, de faturamento bruto. Isso. De comissão pra você ficou o Eu quê? tinha uma comissão na época de 65, mano. Era meio pai. Não, baixa, hein? Era baixa. Pra esse faturamento, Era que baixo. isso. Era baixa. Ele não aumentava de jeito nenhum. Então quis aumentar. Até porque o prazo tava curto, né? Que a gente tava junto. É mesmo. Foi Eu ia fazer uma proposta pra ele. Tanto que eu entreguei o funil de vendas pronto pra ele, que eu elaborei. E ia entregar uma proposta também pra ele aumentar a minha comissão. Porque eu tava escrevendo o funil de vendas. O cara ficou putaço. Você pediu um aumento e ainda pra reformular o produto. Exatamente. Fui pedir Aí ele falou, tipo, chefe algo e- assim, chegou agora, já quer sentar na janela. Mas, exatamente. cara, pensa, se ele tinha 30% de 100k no dia, de 20 mil dólares, que seja, ele tava fazendo ali, tipo, mais de $1.000 de lucro por dia só com você, sem fazer nada. Exato. Nossa. Mas então você acha que dá pra faturar, tipo, 100 mil no dia sendo afiliado? Sim. Caraca. Da hora. Dá. Afiliado é o melhor meio de você começar aí hoje, pra quem tá com caixa muito baixo. O que você chama de um caixa muito baixo? Isso é uma pergunta interessante que o pessoal Boa. sempre fica na dúvida. Boa, 5 a 10k ali, já é um caixa ok, Mas isso tendo conhecimento ou não tendo? isso tendo conhecimento. E se não tiver? Infinito. Até você acertar, irmão, é muito alto, é muito mais que isso. 15, 20 mil ali sem conhecimento e rezar pra acertar. E uma reza muito boa, exato. Porque você meio que tá indo igual cego no tiroteio, né? Você não sabe. Imagina, eu acho curioso. Eu acho que se o cara não tem condição de adquirir uma mentoria, e eu não tô falando minha, nem sua, nem de ninguém específico, tô falando mentoria no geral, comprar o conhecimento e o tempo e a experiência de alguém. Cara, tem 2 motivos que ele pode não comprar. Ou porque ele é curioso e quer ver no que dá e quer fazer sozinho, porque ele acha que ele é foda e ele vai conseguir. Ou é aquele cara que ele não tem grana. Se é o segundo cenário, esse cara tem que fazer o quê? Ele tem que capitalizar para que ele possa comprar esse investimento que vai poupar tempo, esforço e vai levar ele pro caminho certo. Sim. Agora, esse cara aqui que vai tentar sozinho, não adianta falar nada com ele é orgulhoso. Ele vai ter que se ferrar por conta própria. É muito raro. Sempre tem gente que consegue, mas é muito raro. A realidade das pessoas é... Tô errado, pessoal? Comenta aqui. Comenta aqui se você conseguiu faturar mais de 1 milhão sozinho. Comenta aqui. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Eu tive uma posição atípica também, porque eu comecei com uma oferta privada. É uma oferta Foi fechada. privilegiado. Eu fui privilegiado, mas tudo bem, por causa do meu networking. E hoje, quem começa, eu sempre recomendo, cara. Começa com uma oferta fechada, não começa com uma oferta aberta que Isso é um ponto. vai queimar Isso é um ponto. dinheiro. Você vai queimar dinheiro. Se você quiser começar com a oferta aberta, tenha muita grana, porque você vai queimar a caixa. É tipo a história da Chapeuzinho, né? Só que no caso do lobo mal aqui tá no Exato. caminho mais longo. Exato. Então você tem um caminho curto que não tem lobo mal, não tem sentido você ir pelo mais longo. É só se for ego, um dos 3. Ego, ignorância ou burrice, um dos 3. Exato. Oferta aberta, o pessoal não dá tanto suporte, você também não tem tanto material ali. Então você acha que o cara chegar no ClickBank hoje, se afiliar uma oferta ali qualquer,
sei lá, isotônico japonês, termogênico japonês, aquelas lá que ficam no ClickBank em primeiro lugar, segundo lugar, você acha que é muito difícil de dar bom? Ó, corte aí, hein? Você se afiliar em oferta aberta, ClickBank, BuyGood, Gstore, é a maior burrice que você pode fazer na sua vida. Você quer rasgar dinheiro. Eita, Literalmente, literalmente isso. explica um pouco mais, por que você acha que é desperdício? Mano, porque você vai estar pegando uma oferta aberta ali, em que muita gente já está afiliada ali, certo? Nessas ofertas você já começa não tendo tanto suporte do produtor, ele vai te entregar uma VSL, uma DTC ali, não vai te entregar um material bem completo, bem robusto. Por exemplo, o produtor que me colocou no mercado, um americano, ele me deu criativos vencedores. O que eu fiz com esses criativos vencedores? Eu remodelei tudo. Eu fiz uma reoxigenação desse criativo. Foram 5 criativos que ele me deu. Reoxigenação? Como assim? Reoxigenação. Eu peguei tudo que estava funcionando dele e o que não estava funcionando. Continuei deixando o que estava funcionando. E o que não estava funcionando ali, por exemplo, o play rate estava baixo. Então eu fiz uma reoxigenação do play rate. Tipo, você resgatou uma métrica que tava Exato. ruim. Caraca, que doido. Eu peguei todas as métricas lá que ele me passou, ele mesmo me passou, então eu tive esse privilégio. Você saber os números de um funil é Exato. top. É top. Um cara aleatório do Isso ClickBank não ia te dar isso. Não ia me dar isso. Não ia me dar. Ele mandou eu se lascar e eu fazia meus próprios criativos ali. E lead de VSL, eu pedi a ele também opiniões de leads que estavam dando bom lá. Ele me passou as leads, fiz uma reoxigenação também das leads, remodelei, readaptei. Resumindo, ele mastigou tudo pra você. Mastigou tudo. Se você tivesse fazendo de uma oferta aberta ali do ClickBank, da BuyGoods, até, sei lá, até no Brasil, Bribe, Monetize, qualquer uma aí, você ia ter que ligar o método SV, você vira? Eu acho que eu estaria até hoje te pagando, sendo bem sincero. Mas, não tô zoando, mas ia ser mais difícil, cara. Ia ser mais difícil. Quando você tem um caminho mais traçado, mais bem planejado, tudo fica muito mais fácil para você virar o jogo. E é isso que eu busco sempre para quem tá me pedindo ajuda, enfim, eu tento mastigar o máximo possível ali, tanto para quem já tá como produtor, quem já tá começando como afiliado, eu já tento mastigar tudo ali pra galera, para trazer um conteúdo mais assertivo ali pro pessoal. Legal. Então você acha que é totalmente furada, desperdício, burrice, o cara ir atrás das ofertas todo mundo tem acesso? Exato, burrice. Então, mas tem duas opções, oferta aberta e fechada. Sim. Se ele não consegue ter, se as abertas não funcionam, como que ele faz para ter acesso às ofertas fechadas? Tipo, qual que é o segredo? Networking. Legal. Isso. E como que esse cara faria network? Imagina um cara agora. O cara até tem uma grana legal, uns 10, 20k, mas ele tem, cara, zero network com a galera do digital. Ele tá começando agora, ele é comerciante, ele é de outra área, ele não sabe nada de Nutra, sabe o básico de marketing digital porque viu alguns podcasts, e ele não tem network, não tem acesso a essas ofertas. O que esse cara tem que fazer? Cara, eu buscaria players aí no digital ali, que já estão em Nutra. Mas se você tá vendo esse podcast, é só mandar na minha DM lá, que a gente talvez vai tá resolucionando seu problema aí. Vou estar te colocando ali em ofertas fechadas. Eita, faça assim pra qualquer um? Não pode ser pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Tem que fazer uma análise também, né? Tem que conhecer a galera. Filtrar. Pode não, pô. Porque sua rede de contatos vale muito, cara. Não é assim, cara. O pessoal não vai me chamar, eu não vou passar. Não, já ia te xingar. Calma Falei, aí. porra. Não, a gente passa por um filtro, enfim, eu conheço a pessoa. Mas aí você passaria ofertas suas ou de amigos seus? Porque você me falou que boa pergunta. você não tem afiliado nas suas ofertas. Até a que a gente tá montando junto agora, que tá começando a performar bem, a gente também não pretende abrir pra afiliação. Boa pergunta. Eu tenho um afiliado hoje, sim, numa oferta que eu tenho lá nos Estados Unidos com um americano. A gente subiu esse afiliado porque ele era de uma oferta até de um produtor que é parceiro meu. Eu boto o pessoal para rodar oferta de produtores, amigos, colegas meus, que eu sei que tem resultados. Então, eu já conecto o pessoal com essas pessoas, esses produtores. E se eu ver que tá performando bem, se tá fazendo sentido, eu acho que vale sim chamar para as nossas ofertas aí. Mas de início, eu sempre conecto esse pessoal com amigos meus, produtores amigos meus que estão querendo afiliados ali, que eu sei que as ofertas são boas, porque eu escolho no dedo. Eu vejo a oferta. Até porque não é um negócio que dá pra você passar pra todo mundo. Imagina, você bota 100 pessoas rodando a mesma oferta. Não. É isso que a galera faz nesses cursos, essas mentorias em grupo aí. Mentoria de 3, 4 mil, 5 mil. Vai lá, cria 5 ofertas, dá afiliação pra
3 mil cabeça e fala, ó, se vira, galera, faz Ó, criativo aí. Você toma cuidado com essas mentorias aí de 5 mil, que tem 1.200 pessoas aí, o pessoal não dá suporte, você vai falar com os caras são estrelinha, então toma cuidado. Ofertas são todas batidas. Tem que ter, não é que é ruim, mas tem que ter as expectativas alinhadas. Uma mentoria de 5 mil em grupo, onde tem 3 mil pessoas, e o cara, sei lá, fatura 1, 2 milhões por mês, você acha mesmo que ele vai conseguir dar atenção individual para 2 mil pessoas? Não vai. Então, já vai sabendo o que você vai encontrar. Se a gente for explicar pro pessoal aqui como que funciona isso, a gente vai levar um podcast inteiro. Porque é muito bem estruturado o que os caras fazem e, na minha opinião, é totalmente antiético isso que eles fazem. Você acha que vale falar um pouco ou não? Deixa no ar. Deixa no ar. Não, como é que fala? Não precisamos de fofocas. Não, gossip. Mas se o pessoal soubesse o que rola nos bastidores, ficariam com a cabeça fritando. Isso aí a gente deixa baixo, até porque eu também não gosto de treta, enfim. Nunca... Somos caras tranquilos. Exato. Adestradores de golfinho. Mas voltando a falar, basicamente é isso. Eu filtro o máximo possível da galera que tá me perguntando ali na DM, vejo se faz sentido pra mim, pra eu estar ajudando ali esse pessoal a se conectar com esses produtores aí. Fala agora, mas pessoal, ó, só se tiver YouTube Premium pra continuar rodando o vídeo, manda mensagem lá no Instagram do Luiz, sei lá, quero ser afiliado. Qual que é o seu Instagram? Fala aí. Luiz Grossi, com 2 S e 2 I no final. Luiz Grossi... Grossi com Z. Boa. Aí manda lá, quero ser afiliado. Agora, beleza, você tem esse caminho pro cara que quer ser afiliado, você consegue conectar, você faz uma análise ali toda do cara, vê também se é um cara que vai conseguir, porque não adianta você mandar um cara aleatório, um cara que, não tem caixa, não tem conhecimento nenhum no marketing. Às vezes o cara tem que ter pelo menos um dos dois. Sim. Ou ele tem que ter muito conhecimento, ou ele tem que ter um caixa legal. Pelo menos ali uns 10, 15 mil, acredito eu, para ter um direcionamento ali e também poder investir em tráfego, etc, teste. Porque querendo ou não, o afiliado que ele vai fazer mais vai ser testar criativo, basicamente. Rodar tráfego. Exato. É o único custo que ele vai ter ali. Então esse é o caminho para o afiliado. E para o cara que quer virar produtor, Luiz, qual que é o caminho? O caminho é praticamente ali o mesmo, porque eu já entrego tudo mastigado pra galera que quer ser produtor. Como assim? Cara, eu já tenho uma estrutura pré-pronta para quem quer ser produtor. Eu já tenho um contato com a fábrica, uma parceira minha, tá aí comigo desde outubro. Os caras são feras e eles já entregam um setup ali bem completo. Setup? Como assim? Eu falo como assim, né? Que eu sou retardado. Mas é porque às vezes tem muita gente que não tá por dentro do mercado e tal, não conhece essas expressões. Explica tudo como... É o prompt do ChatGPT. Explica o que é setup como se eu fosse uma criança de 5 anos. Boa. O setup vai ser o início ali que você vai ter para estar começando sua operação como produtor de Nutri. Nesse setup, o que vem incluso nele? O que você vai ter de início? 300 potes, que é muito legal. Pote hoje está sendo vendido aí nos Estados Unidos em torno aí, nosso ticket de cada pote, $50, $55. Então a gente já começa o seu game ali com 300 potes. Você já tem página de vendas pronta, então você já elimina muito tempo ali de fazer página, gastar com design. Então a gente já quebra esse paradigma. Design de logo, nome, embalagem também, já disponibiliza aqui. Toda a parte de design? Toda a parte Capa, de banner, checkout, etc. Tudo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa escolher do jeito que você quer. Claro, eu vou opinar sim. Quando a galera me pede ajuda, eu opino, dou conselho, dou ajuda. Até porque uma vez o cara foi me pedir conselho, ele estava fazendo um protótipo da embalagem dele e ele estava vendendo um produto para emagrecimento. E ele me mostrou o protótipo, mandou uma foto. E aí, Luiz, o que você acha disso aí? Você era um cara que veio me pedir, um produtor que veio me pedir conselho. Falei, cara, tá parecendo um pote de anabolizante isso aí, velho. Eu teria medo de tomar isso aí, cara. Se eu tomar isso aí, eu acho que vai me matar, velho. Um pó de veneno, literalmente. Parecia um pó de veneno. Eu falei, mano, isso não vai vender, velho. Tem que trabalhar nas cores aí. A estética faz muita diferença. Muita diferença, muita. Porque imagina, quando o produto chega na casa do cliente, ele bate o olho naquele pote. Não adianta só o produto funcionar. Tem que ser bonito, tem que ser convidativo. Tem que ser convidativo e confiável, cara. Você tem que passar transmitir confiança pro cliente. Porque vai chegar a embalagem na casa do cara, o cara vai falar assim, caramba, velho. Passa uma sensação de medo e ele vai querer devolver aquilo ali, ele nem vai querer tomar. Entendeu? Então isso é muito importante. E isso ele mata o LTV também, né? Muito. Você quebra o LTV, ué. Você perdeu o cliente quando você faz isso. Então você tem que fazer todo um design, enfim, é muito importante essa parte. Por isso que eu já dou todo o suporte pra galera
que tá me pedindo ajuda, já faço o design, já faço a logo ali, banner. Tá, então Disponibiliza. o Quando cara eu que falo, quer eu ser faço. produtor, o que tá incluso nesse setup? Fala de novo pra quem não entendeu direito aí. Vamos lá, 300 pods incluso, página de vendas pronta, branding como um todo pronta, copy, eu passo o contato do meu copy, que ele vai cobrar só porcentagem, Mentira. sério, Que isso, mano? Mas copy sem cobrar fixo? sem cobrar fixo. Mano, os caras estão pagando 20, 30 mil em copy. Sério? Eu já vi um Nunca vi de esses 50. copy, não? Já vi um de 50. Não, né? 50. Mas o cara é brabo. 50 o cara é brabo. Já vi um de 50. Amigo meu. Mas, cara, tipo, eu falo copywriter iniciante às vezes, intermediário ali, cara que, pô, às vezes nem é muito bom, cobrando 20, 30 mil numa copy. Você tá Que dizendo isso? que o cara que, pô, tiver um setup com você, ele não vai ter, então, esse custo de copy. Não, Que isso, cara? não. Que absurdo. É. Caraca. Já elimina aí uns 15, 20k ali que você ia gastar de copy pra tentar validar ela. Tá, então tá incluso pote, design, copy, que você falou, com percentual. E que mais? Estruturação do funil, que você falou ou não falou? Estruturação do funil também. Eu ajudo a fazer a estruturação do funil Como assim? como um todo. Upsell, downsell, order bump. A gente faz um trabalho. Mas só o ali, desenho do funil ou configura também? Tudo. Tudo. Caraca, Tudo. que oferta é Tudo. essa, mano? Até o produto, o que a gente vai entregar ali, enfim. É o como um todo. E a recorrência também. Recorrência? Como assim? Como que a gente vai trabalhar a recorrência do produto? Porque no Nutra não adianta você vender só no front, fazer upsell ali e buy. Não, a gente tem a recorrência também. Daqui 4, 5 meses, o cliente que comprou de você vai estar comprando de novo. Há 4, 5 meses atrás, ele vai estar comprando de você de novo. Porque ele tomou, teve resultado, gostou, chegou rápido, porque lá nos Estados Unidos é rápido, e aí ele compra de novo. Ah, tem outra coisa que eu esqueci de falar, hein, André? Tem a recorrência lá dos $20 mil que eu tinha comentado com você semana passada. Recorrência dos $20 mil? Como Isso. essa eu não lembro, mano. Essa eu não Cara, lembro. basicamente é um plano, explicando pra galera, é um plano que eu faço de $19,90, Ah, lembrei. que ele é feito com IA, a gente faz uma landing page ele, e eu tenho uma IA programada como se fosse um doutor, eu já treinei ela, pra tá dando suporte pra galera. Então, como se fosse um consultor 24 horas. Caraca, é como se fosse um GPT personalizado, mas ao invés de ser no próprio chat GPT, você coloca num site externo e aí a pessoa tem meio que um consultor 24 horas sem ter a sensação que ela tá falando com o GPT. Nossa, mano, que gênio. Exato. E aí você cobra quanto? $20? R$19,90. E já tem quantos assinantes? Hoje eu já tô com uns 1.090 assinantes, 1.095, Ou seja, por aí. 22, 23 Eu não cheguei, dólares. eu não cheguei em 1.100 ainda, eu olhei ali e não cheguei em 1.100. Eu Não, checo mesmo todo assim, dia. Por causa, essa recorrência é muito boa, é bola cara. de neve, né? Porra, E é uma coisa que a pessoa dificilmente vai cancelar. Ela deixa ali no cartão dela. E lembrando, pessoal, é um americano, é um canadense. Pra esse pessoal, $20 não é nada. É tipo o que eles gastam ali no McDonald's. Então vai ficar aquela recorrência contando o cartão e vira uma bola de neve gigantesca. Quanto mais gente ele for trazendo, lógico que alguns vão cancelar. Tem o churn, que é a taxa de desistir, taxa de desistência. Mas quando você tem ali novas pessoas entrando e você tem recorrência, essa recorrência vira uma bola de neve. Então, porra, do caralho. Você acha que isso aí você consegue levar pra quantas pessoas aí até o final do ano de recorrência? eu consigo multiplicar esse número aí. Por quanto? Por 2. Botar 2.000 pessoas. Consigo botar Então duas só isso aí vai te pessoas. dar Quase $40 mil ali, mais de $200 mil por mês sem fazer nada. sem fazer nada. Caraca. E se aumentar o preço, mano, será que não diminui? Será que diminui a conversão? Será que... Não, diminuir deve diminuir, mas eu já será que não tentei. dá mais lucro? Eu tentei com R$9,99 e não tava dando muita gente. E R$19,90 foi o melhor preço ali que eu consegui. Foi um target, Pô, ó, insight top. Então, R$19,99. pro pessoal que roda Nutra, até pra infoproduto dá pra fazer também, não dá? Dá, com certeza. Você pode fazer através do aplicativo ali, por exemplo. Tá mandando essa galera para um aplicativo ou uma landing page, que é o meu caso. Eu mando a minha para uma landing page. E aí você coloca isso de order bump ou de upsell? Coloco disso de pudding. E aí você coloca, mas você coloca esse upsell de recorrência como upsell pra pessoa comprar depois da compra. Você manda por e-mail pra ela pra algum lugar ou de order bump no checkout? Como que você faz? Eu coloco isso de order bump. É meu segundo order bump. Eu tenho outro order bump, que é um produto antes, um produto com um e-book também antes, que é um info que eu já englobo. E depois que ela compra esse primeiro upsell, ela cai nesse outro upsell de recorrência que é o IA. Ah, 24 então, horas. pô, você tá fazendo 100
120 mil por mês sem fazer nada, top. Mas só para eu entender e para o pessoal conseguir replicar tanto no cenário de infoproduto quanto de Nutra. Hoje, você coloca isso em que parte do funil? Ali no formato de order bump, no checkout, para a pessoa selecionar, ou de upsell logo após a compra? Como é que é seu funil de vendas assim? Eu coloco no order bump, isso aí. Então o pessoal já leva isso juntamente com o produto. E no upsell, a gente já oferta também um outro produto ali. E um e-book. Tá, calma. Me contextualiza aqui. Como que é o seu funil hoje? O cara tem a opção ali de comprar, seja um kit, ou 3 kits, ou 6, e aí comprou. Você Certo. oferece o quê? Você oferece outro produto complementar com e-book, ou mais do mesmo, ou coloca um e-book embutido de bônus? Como é que é? Eu ofereço um impulsionador, então vai depender muito da oferta. Geralmente eu coloco em gotas. Já tô passando o hack aí pra galera. E um outro insight aí pra galera. Eu tenho 2 opções hoje de upsell. A primeira opção é você vender o mesmo produto, porém com desconto. Vamos supor, o cara levou ali 3 potes e eu oferto ele, vamos supor que esses 3 potes custou $100. Então, eu faço o upsell ali para estar ofertando pra galera a $70 cada pote, entende? E o outro tipo de upsell é eu vender o mesmo produto, só que com outro formato, tá entendendo? Então, um hackzinho legal. que a gente utiliza aí para estar impulsionando ali o resultado do cara, enfim. Então, vai depender muito da oferta do nicho, na verdade, que eu faço essa estratégia. Legal. E você comentou comigo, até nessa oferta que a gente está criando junto aí, que tem oferta de infoproduto também no funil. Tem. Explica pra galera como que funciona aí. Seria o segundo upsell, você oferece depois por e-mail, como é que é o processo? Cara, então eu faço as 2 opções. Eu coloco como segundo upsell o info, na oferta mesmo, ali no... Cara, eu oferto assim, cara, eu faço as duas... André, eu faço as 2 opções, eu faço tanto no e-mail, tanto no upsell. Só que eu coloco ele de segundo upsell. Depois que o cara já fechou ali o primeiro upsell, ele levou ali o mesmo pote ali, ou um outro pote semelhante, um produto semelhante àquele lá que eu ofertei para ele no upsell, eu já ofereço ele ali um infoproduto. Então você acha que mesmo o produto principal, ou seja Nutra, seja produto físico, você consegue englobar produtos digitais também. Sim, sim. E o bom é que a margem é muito bom. 100% também, Muito né? bom, muito bom. E aí você entrega o quê? Tipo e-book, curso? E-book, às vezes aplicativo, coloco aplicativo, mas eu tirei o aplicativo recentemente para fazer esse Até esquema da aquela IA. parada que você falou da IA é um infoproduto, né? Um Sim, produto ele digital. é considerado um infoproduto, né? Mas ele é mais em formato ali de IA, enfim, ele não chega a ser um info mesmo. Mas ele tem uma pegada assim um pouco do info, Mas você também oferece outro infoproduto depois. sim. Caraca, então é funil infinito. É funil infinito. E com isso o ticket médio fica quanto? 240, Cacete. 200. Mano, isso dá uns 1.100, 1.200 reais. Isso. Tipo, então uma pessoa que faz uma venda de Nutra, ela faz um salário mínimo. Literalmente. Nossa, mano, é absurdo a E se a margem. gente contando ticket médio, cara, quando o cara leva tudo, a gente tá falando aí de 400, $450. Que isso. Quando ele leva tudo. E rola muito isso? Muito é difícil de falar. Muito pra você seria o quê? Tipo umas... Sei lá, 40%. Não é tanto assim. Mas chega a ser uns 15%, 20%. Mesmo assim, tá bom demais. Mas o Só cara tá aumenta levando, muito o ticket o cara tá médio. levando tudo, brother. Tudo. Por isso que eu falei, o ticket médio gira em torno ali de 200. Resumindo, é uma bola de neve que sobe uma montanha gigantesca e vai só acumulando. E... Sim. Resumindo, o dinheiro é como se tivesse um imã de dinheiro aí. Aham. E aí vai trazendo, e o negócio fica gigante. Porra do caralho. Exatamente. Tá. Mas é mais fácil essa bola de neve pro cara que é produtor, porque ele tem controle do funil. O afiliado tem 0 controle do funil. 0. Ele tem a vantagem de que ele não vai ter que criar produto e tal, mas se bem que no modelo que você falou, o cara também não tem que criar. É tipo um afiliado, mas ganhando salário não, ganhando comissão de produtor. Visão de produto. É. Mas o produtor, ele tem esse controle total do funil, e isso faz muita diferença ou bobagem? Faz muita diferença sim. Você ter o controle da oferta ali, você consegue mudar ela do jeito que você quiser, cara. Por exemplo, eu tive um problema muito grande com um produtor, igual eu falei com você, quando era afiliado, que eu queria modelar o funil e o cara entendeu mal, entendeu errado. Se eu fosse produtor na época, eu já teria ganhado muito mais grana, porque na hora que eu me toquei de que dava pra gente ganhar mais, eu trazendo em números, porque eu gosto de trabalhar muito com número, cara, eu sou um cara muito técnico na operação. Então eu gosto de ver números. Então, quando eu vi que a gente estava, por exemplo, desperdiçando ali $30 ali, que a gente poderia estar fazendo a mais no funil, ou $40 ali no upsell, isso me despertou ali um interesse, de mudar o funil. Então, resumindo, se o cara tem um funil bom que, aumenta o ticket médio, que
tem ali uma boa conversão de upsell, uma boa taxa de conversão de order bump, tem recorrência, que é uma parada muito importante, porque é a recorrência que permite o cara fazer as loucurinhas. Por exemplo, você começa o mês sabendo que você vai ganhar 100 mil, você pode tranquilo, pô, comprar um carro ali, dar uma entrada de, sei lá, você quer comprar um carro de 1 milhão, dá uma entrada de 400 pau e faz ali as parcelinhas de, sei lá, 20 mil num financiamento. Porque você sabe que o financiamento vai pagar isso. Sim, sim. Então, Por isso que eu gosto de é trabalhar importante. em recorrência. E nada hoje no digital, eu não sei vocês que trabalham com drop, vocês que trabalham com info, vocês têm recorrência? Vocês sabem o que é isso? O LTV? Eu imagino que não. No Nutra a gente tem. Cara, Então- do caralho. Você pegou o melhor dos dois mundos, porque Sim. startup você tem recorrência e previsibilidade. Porque você vende geralmente assinatura, principalmente em SaaS. Agora, dentro do Nutra, do tráfego direto, o Direct Response, ele traz escala. É muito difícil você ver uma startup que tem esse nível de faturamento que a gente tem. Mano, imagina, Tem. seu melhor mês, você falou que foi quanto? 3 milha? 3 milhões. Quanto de lucro? A empresa, não só você. 1 milhão? 850, 900. Tá, 800 que sejam. Sim. Mano, olha que brutal. Isso dá, se fosse assim todo mês, claro que não é, mas daria 8 milhões no ano. Quanto que seria o valuation dessa porra? Muito alto. Mais de 100 mensurável. milhões. É mensurável. Claro, a gente tá falando aqui de 3 operações. Hoje eu tenho 3 operações, enfim. Mas não tem equity, né? Não. Ainda não. Ainda não. Mas acho que tem como? Tem. Quando você criar uma private label, tem. Conheço um amigo que tá criando. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Mas Legal. pra você criar uma private label, a gente tá falando aí de milhões. Milhões de reais ou dólares? Reais. Então, dólares não chega a ser. Mas é porque é muito investimento, cara. Você criar uma branding, cara. Uhum. Instalar uma branding. que Não, mas seja- isso é muito louco, cara. Você tem a escala do Direct Response, porque, pessoal, é sério. Eu vejo gente, às vezes, que tá fazendo ali $500 mil no mês, tá achando que é pouco, porque vê gente fazendo 2, 3, 4 milhões por mês. Mas, pessoal, você tá fazendo $500 mil por mês, tá lucrando ali 200 pau pra você, tipo, você não tem sócio nada, você tá tirando 200 mil de lucro, você pode ter certeza que você tá ganhando muito mais que muito dono de startup que vale 100 milhões, 200 milhões, até mais. Porque você tem fluxo de caixa, você tem cash flow e você tem escala, coisa que é muito difícil uma startup ter nesse nível, porque a gente vende no digital e a gente vende para nichos de venda em massa. Então a gente tem essa escalabilidade. Mas, agora imagina você pegar a escala do Direct Response, a alta margem de lucro, com você ter a recorrência ali de um SaaS, por exemplo. Acabou. E lembrando, a gente tá falando aqui só dos Estados Unidos, mas não é só Estados Unidos, a gente trabalha no mundo inteiro. Eu, por exemplo, foquei nas ofertas ali em inglês. Então a gente tem Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, como um Caraca. todo. Então você trabalha. não é em só vários nos países. Estados Unidos, por isso que é Não, Nutra Global, que Exato. são em vários países. Exato, eu conheço um produtor, até na Europa, um português, até amigo meu, que tá fazendo oferta na Alemanha, cara. Não sabe falar zero de alemão. O cara não sabe falar um oi em alemão. Subiu uma oferta em alemão. É igual o Miguel. O Miguel não fala porra nenhuma de alemão e francês e tá fazendo 1 milhão aí com o infoproduto da Europa. Então tá com oferta em Nutra lá, tá fazendo 700 pau, velho. 700 mil dólares ali. Euros, né? Que eles falam. Dólar, euro, tá a mesma coisa hoje, né? 700 mil, ele mostrou o resultado dele lá. O cara tá voando. Muito bom. Caraca. Mercado alemão. Você acha que dá bom então o Nutra na Europa? Tá? Tá muito bom. É um mecanismo bom, hein? Muito bom. Então, quem quiser tá iniciando aí na França, Itália, é mais estudar ali o mercado mesmo antes de você tá entrando. Vê se tem o mesmo padrão de compra que os Estudar o nicho, americanos. sim, tem que estudar o nicho antes, enfim. Mas dá pra entrar assim em qualquer lugar. Sudeste Asiático. Tá, então hoje tu começaria como produtor ou como afiliado? Depende. Eu teria caixa? O que seria caixa pra você? Quanto de caixa você tá falando? Fala um valor aleatório, a gente se Fala manda. você. Um jogando pra Pô, gostei. Ping pong. Mano, sei lá. Tô começando agora. Tenho 10 mil reais, por exemplo. Tá. Tenho 10 mil. Você sei tem tempo nada. livre? Hã? Você tem tempo livre? O que é tempo livre pra você? Você trabalha Cara, eu trabalho PJ umas 7 horas por dia. 7 horas por dia. Até que horas você trabalha? Trabalho de 10 da manhã até as 17 horas. Boa. Então eu tenho ali na parte da noite. 10K. 10k. Mas eu tenho um cartão com 30 mil de limite. Produtor. Aí já dá pra ser produtor. Sério? Eu já entro produtor de cara. Você tem conhecimento em marketing digital? Pouquinho. Você queria fazer um acompanhamento com alguém antes de entrar no mercado ou já ia entrar igual louco? Se fosse alguém muito bom e alguém que eu visse que tem resultado, que traz resultado para outras pessoas,
E dependendo do que a pessoa me entregasse, só uma mentoria, acho que não. Mas se uma pessoa me entregasse aí, essas paradas que você falou, produto pronto, copy, design, tudo, dependendo do preço, sim. Produtor. Nesse caso é melhor produtor. Produtor. Agora, se eu quisesse ser mais pé no chão ali, Tipo, como pé no chão. sei lá, não quero gastar no máximo ali, sei lá. Tô tentando dar um exemplo aqui. Vamos supor, não quero gastar muito. Não quero investir em mentoria, nem nada. Você com 10 mil de caixa, 30 mil de limite no cartão. Afiliado. 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 E se tiver, tipo, sei lá, 20 mil de caixa? Produtor. Produtor? Produtor. Vamos colocar de caixa, assim, esquece cartão. Qual que você acha que é o valor que o cara tem para ser afiliado? Tendo conhecimento. Vamos levar em conta que o cara investiu numa mentoria top, individual, né? Essas mentorias que você joga 5 mil pessoas a 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5 mil reais. Uma mentoria individual, com alguém que realmente tem resultado no mercado de Nutra, o cara fez isso, beleza. Quanto que ele precisa ter de caixa para rodar como afiliado e quanto que ele precisa ter de caixa como produtor? De caixa a gente tá falando de 7 a 10 pau. Tanto de afiliado, tanto de produtor. Porque você vai fazer só os testes ali, basicamente. Então é o mesmo orçamento? É basicamente isso. Mas isso levando em conta que o cara pegou o setup com você, por exemplo. Isso. Porque, entre aspas, você teria que validar a VSL, você como produtor. Mas você está sendo conectado com o meu copywriter, da minha equipe, enfim. E copywriters que eu conheço do mercado, que são feras. E como que é essa oferta, que a gente começou a falar disso, tu se perdeu aí? Esse setup que você falou que faz com algumas pessoas, como que funciona hoje? Vamos supor, eu tô rodando infoproduto, tô tendo um resultado legal ou não tô tendo, e eu gostei muito do Nutra, cara, eu tô vendo todo mundo falar disso, vejo gente fazendo milhões de dólares com isso, eu quero entrar porque eu não quero ficar de fora dessa onda, porque eu vi que dá bom. Boa. E eu quero começar como produtor. Qual que é o caminho hoje? Com quem que eu falo? Primeiro você vai mandar um direct lá no meu Instagram, @luizgrossi, com Grossi. com 2 S e 2 I, deixa aí. Certo. Luiz Grossi, você já colocou aí, beleza, o editor põe aí na tela, beleza. E pro cara que quer ser produtor, qual que é o caminho? Cara, primeiro ele vai mandar também, quero ser produtor, só que eu seleciono muito bem essa galera que tá me pedindo para ser produtor, quer entrar no mercado de produtor, até porque hoje a gente tá com um acesso limitado ali na fábrica, eu tô pegando de 3 a 4 pessoas ali para estar fazendo esse acompanhamento ali junto, porque a fábrica tá passando por um processo de ampliação, tô até indo na fábrica lá semana que vem para estar estruturando tudo isso. Eu vou com você, pô, você A esqueceu? gente vai junto lá, enfim. Era pra ser uma viagem de negócio, virou quase um mês lá nos Estados Unidos o ano também. Misturar trabalho e lazer, tá Fazer certo. networking também, tem uma galera pesada lá nos Estados Unidos, então eu vou estar trazendo muito conteúdo também pro pessoal que tá me acompanhando no Instagram. Acho bacana quem tá me acompanhando lá já ficar ligado, porque vai ter conteúdo de Nutra. Nossa, você me lembrou do jantar lá, eu tenho que confirmar nossa presença. Vai, aquele O jantar do dono da fábrica. Isso. Pessoal, chamaram a gente pra um jantar. Não sei nem com que cara que nós vamos aparecer lá. Só pra gente que fatura acima de 20 milhões de dólares. Vocês têm noção? 100 milhões de reais é o que a galera que fatura lá por ano vai estar lá. E literalmente a gente vai estar na mesa com esse pessoal, entender o que eles estão fazendo, não só no mercado de Nutra, tem pessoas de outras áreas ali, mentoria, SaaS. Mas enfim, mano, absurdo. Por isso que eu falo, ganhou dinheiro, pode comprar carro, pode comprar imóvel, tudo isso é legal, mas viajar vai te abrir muito a cabeça, não só vai ser experiência, vai ser coisa que você nunca vai esquecer, mas vai abrir muito sua mente para novas experiências de negócio e novas ideias que você talvez não teria acesso estando no seu habitat natural. Então, cara, vai ser absurdo esse jantar aí. Sim. Vai ser no Miami Steak, Papi Miami, alguma coisa. Papi Miami. Aquele lá Como é que chama, mano? aqueles carimbam com a carne. Da carne de ouro que vem na maleta, já viu? Sei. Eu esqueci Ele o nome. comentou comigo. É, Cara, mas vai então... dar cara essa conta. Nossa, eu não quero nem saber, eu vou deixar com vocês Não, aí. acho que a maletinhas não vão pagar pra gente, não. Vou ter Vai que não? tirar do bolso mesmo. $1.000, pô. Prato. $1.000, já entra na recorrência ali, Já entra na recorrência. já tira os $1.000. Umas 20 pessoas aí já pagam. Mas voltando a falar sobre a estruturação do plano de produtor ali, que eu tô pegando essa galera, a fábrica tá passando por uma ampliação muito grande, ela tá triplicando o tamanho dela, então eu não tô conseguindo pegar muita gente para estar dando esse suporte, para estar iniciando com essa estrutura aí, mas brevemente eu vou estar pegando mais pessoas, hoje eu consigo umas 3, 4 pessoas ali para dar esse suporte de perto,
Mas vamos ver. Só mandar mensagem lá, quero ser produtor. Você falou que além de entregar pro cara design, logo, banner, toda a parte de identidade visual, toda a parte de branding, você entrega criação, concepção do funil, ajuda o cara a escolher a oferta e ainda dá um acompanhamento para ele. Só que além disso, você também dá um estoque inicial para ele começar? E o copywriter também, passa quando O copywriter também a isenção do custo do copy e tal. Sim. Legal. Que já é um a mais aí. Lógico. Mas aí sobre os pots ali, o estoque inicial, quantos pots são? Meu pacote, André, já tá incluso ali 300 potes de início. Então o pessoal já começaria ali com 300 potes ali. Cada pote ali, vamos colocar aqui o preço de venda médio, porque a gente não vende um pote ali separado. Vende os pacotes, né? Vende os pacotes. Mas aí, tirando uma base de tudo, daria aproximadamente $50. Então, 50 vezes 50 300. vezes 300 daria $15 mil. Vezes Dá 6, 90 mil. 90 mil. Porra. Isso. E fora o debump, upsell e tal. Fora debump, Vai para upsell. uns 100 mil reais, E resumindo. para margem de lucro a gente está falando de 40% a 50%. Então, nesse setup, você já inclui pro cara um negócio que vai trazer para ele de faturamento 100 e de lucro, imagina ali uns 40, 50. Sim. Porque eu imagino o seguinte, André. Eu imagino me colocando no lugar de quem está começando agora. O Luiz lá de 6 meses atrás. Uhum. Como se eu estivesse começando agora. O que eu gostaria de ter um acompanhamento de Nutri? Como que eu gostaria? Então eu já faço todo o passo a passo, já quebro tudo que uma pessoa precisa no início, já mastigo tudo para ela. Claro, eu não vou fazer tudo também, né? Pô, eu não consigo rodar tráfego pra galera. Teve um cara que me pediu pra rodar tráfego pra ele, mano. Eu comecei a rir da cara dele. Pagando bem que mal tem. Cobra uns 50 mil por mês aí. O que você vai ter que fazer na real? Criativo e tráfego. Mas criativo, eu já dou 10 ali de bônus ali de acordo com o nicho que você quer. Então você já vai poder pegar aqueles criativos, fazer uma reoxigenação também deles. Igual eu te expliquei lá no início, que eu faço das minhas ofertas, eu ensino pra galera também a fazer isso. Essa parte da reoxigenação, que eu acho muito importante. E tá subindo esse criativo, você vai ter uma esteira de teste infinita ali. Caraca. Então tu entrega criativo, página, funil, brand, identidade visual, tudo. A única coisa que o cara tem que fazer é a copy, que você já isenta ele desse custo fixo também, conecta com um cara que vai cobrar só percentual, e edição de vídeo que o cara vai pagar 1.000, 1.500 conto no máximo numa VSL e rodar tráfego, basicamente. De alto valor, de alto poder de conversão, sim, exatamente. Então você tá me dizendo hoje que um cara que tem esse setup seu, o único custo para ele ter uma operação de Nutra capaz aí de faturar, sei lá, 6, 7 dígitos por mês, ganhar em dólar todos os dias, margem de lucro alta e ter recorrência e previsibilidade, o único custo que ele vai ter é fixo. Contratar um editor de vídeo, pode ser tanto fixo quanto freelancer, que vai cobrar ali 1.000, 1.500 conto no máximo, e o custo do tráfego é isso? Sim. Mentira. Sim. Qual que é a Custo financeiro. pegadinha? Domina a hospedagem. Mas qual que é a pegadinha, cara? Porque, pô, você tá entregando tudo isso. Só de estoque você vai entregar pro cara um negócio que vai dar 50 mil de lucro. Literalmente, se ele vender 50 mil de lucro, se você cobrar 50 mil já seria justo. Mas imagino que não é isso tudo, né? 50 mil já é um valor mais alto. Já, cara, metade desse valor já tá destinado pra fábrica. Porque alguém tem que suprir isso aí. Então, basicamente... Então do preço que você tem do setup, tipo, metade só que vai pra você. A outra metade vai só pra fábrica. Isso. Que é o que você reinveste nos custos ali e tal. Isso, exatamente. E aí da sua parte também tem parada que você paga com o seu bolso e tal. No meu bolso. E eu tenho, por exemplo, se a pessoa... Por isso que eu falo pro pessoal, quem quer rodar, cola comigo. E rodar de verdade. É pra faturar no mínimo ali 1 milhão por mês ali. Porque se você faturar menos, você tá dando prejuízo pra mim. Então não vem qualquer pessoa pedir minha ajuda, falar que quer ser produtor, porque eu vou ficar no prejuízo, cara. Literalmente. Então, pra quem que compensa o cara chegar e falar, Luiz, quero ser produtor, e aí se fizer sentido pra ele, se você aprovar ele fazer esse acompanhamento com você e fazer esse setup, pra quem que compensa? Quem quer chegar com 2 pés na porta, querendo derrubar tudo, com fome de dinheiro, e quer mudar o jogo, Pô, quanto por mês, no mínimo? 200 pau ali de início, a curto prazo. De lucro ou faturamento? Lucro. Eita! Lucro. Então o negócio é pros ambiciosos. ué. Os caras querem fazer 30, 40 mil por mês, melhor ir de afiliado. Fica no afiliado, que é melhor. Menos dor de cabeça, mais tranquilo. Tranquilo. Caraca, mano. Isso quebra esse paradigma. Que, pô, pra ser produtor você tem que investir 30, 40, 50 mil. Sim, não precisa mais disso. E tá cada vez ficando mais acessível. Mas enquanto você vai deixando o tempo passar, mais pessoas vão ficando ricas, você vai vendo todo mundo ali ganhando grana e você não. Então é o que eu falo pro pessoal, começa antes. O time pra começar é ontem. Entendeu? Não importa, mano. Na real, não importa. Deixa eu pegar uma balinha aqui, quer também? Não, valeu. Cara, eu acho que não importa, na real. Se o cara vai fazer info, se o cara vai
ser produtor de Nutra, você vai ser afiliado de Nutra. O importante é fazer. Tipo, É fazer. calar a boca e fazer, parar de procrastinar, parar de ficar vendo a vida dos outros no Instagram, parar de ficar se comparando e esperando o timing perfeito e as estrelas do universo se alinharem pra ela. Não, cara, só vai. Chakras. Chakras. Só vai, só vai. Só vai, velho. Ah. Só vai, só faz. Tenta. Persiste. Uma coisa muito foda do digital é você estar sempre persistindo. Claro, você não vai persistir no erro, né? Mas persistir em dar certo, em fazer dar certo. Que isso é o mais importante. E eu tô desde 2019 tentando fazer o jogo virar. Eu fiz virar só em 2024. Entende? Mas, é aquela coisa. Eu nunca desisti. Entende? Tem até um vídeo seu muito legal. Coloca aí na tela, editor. Assim que eu terminar de falar. Que é o Luiz, assim, indo pro trabalho. E aí ele falando assim... Não, aquele Como é vídeo que é? eu tava voltando lá. voltando do trabalho. Como Tava é que era que voltando. você tava falando? Cara, aquele dia... Mais um dia, Não, cansado só pra caramba. Só contextualizar, aquele dia, cara, igual eu falei, eu era x-tudo lá na empresa, eu fazia tudo que era preciso. X-tudo, todo mundo come. Daí, cara, a empresa vende pra muita mineradora, enfim, e tem uma mineradora aqui em Minas Gerais, que é lá nos Cafundó do Judas, no meio da serra, no meio do mato, não tem internet, é estrada de terra, pra vocês terem ideia, e o Google Maps mandou um carro nosso pro meio de um buraco, o pneu do cara furou, e quem tinha que resgatar? Fui lá eu resgatar com a van. Eu ia pegar a mercadoria enquanto os caras iam trocar o pneu lá e já ia adiantando as outras entregas. Assim, fui eu. Cara, cheguei lá, eu trouxe a chave de fenda para os caras trocarem o pneu, porque a chave que eles tinham lá não cabia, não sei o que aconteceu, tava cega. Cheguei lá, cara, a chave não deu certo. Resumindo a ópera. Eu fiquei num sol o dia inteiro, torrando, não fiz nenhuma entrega, deu tudo errado nesse dia, porque a gente ficou lá esperando ajuda, ficamos esperando reboque. Eu cheguei lá, detalhe, eu cheguei lá 9 horas da manhã, eu não tinha o que comer, velho. Não tinha água, brother. Fiquei até 5 horas da tarde. Caraca. E assim, eu consegui uma ajuda e tal, os caras deram um suporte lá pros meninos. E eu consegui voltar pra casa, porque eu tava com outra van. E eu fui fazer mais entrega, eu cheguei em casa, papo de 9 horas da noite, eu gravei um vídeo. Quando eu tava fazendo a entrega lá, indo pro caminho da entrega, gravei um vídeo. Por mais que tudo esteja dando errado, faço bem feito. Eu simplesmente podia largar de mão ali, falar que se foda, vai pra casa do cacete, pro cacete, não quero mais saber disso e tal, que se for do cliente ali com a mercadoria dele, mas não, eu falei assim, não, vou entregar. Já passou do meu expediente? Beleza, mas eu já tô aqui, vou entregar. E fiquei lá até 8 horas da noite, no minerador. Aí, o que você falava nesse vídeo? Eu falei, por mais que tudo esteja dando errado, faça bem feito. E eu tava, cheio de graxa na mão, todo fudido, com fome, com sede. Eu não comia desde 8 horas da manhã, mano. Mais grato, porque tava vivo, porque Grato, tava bem. tava de boa, tava feliz ali, escutei uma musiquinha, fiquei tranquilo. E falei, chegar em casa eu vou tomar um banho. Aí eu fui chegar em casa só 9 horas da noite. Ou seja, passei o dia todo sem comer, mas, enfim, deu certo. No outro dia eu tava trabalhando normal, mano. E é assim que é a vida. É um leão por dia, gente. Por isso que eu falo. É igual eu no dia do acidente, cara. Pô, passamos a noite lá no hospital. Pra quem não sabe, a gente tava no acidente e tal. Quase morremos. Deus nos deu uma nova vida, amém. Todo dia eu agradeço, cara. Porque, porra, foi loucura. E, cara, no primeiro dia eu fiquei muito abalado, dormi o dia todo. Mas no dia seguinte eu já tava lá, trabalhando, correndo atrás, em busca da próxima conquista e ajudando a galera. Exato. E não pode parar, cara. Porque se a Exato. gente para... E fazer gente bem perde. feito, fazer bem feito. Porque se você for fazer de mau jeito, cara, as coisas só tendem a dar errado pra você. Fazer pelas coxas, né? Aquela expressão. Então, um insight aí que eu dou muito pra galera, faça bem feito. Independente da situação, independente da sua condição, tenta fazer o bem feito ali, ser o melhor do que você faz. Quem falou isso, que eu ouvi, foi o Kaique, num evento que a gente tava conversando ele e o Samuel, um amigo nosso, Boaventura. E aí, ele falou de uma frase que o Marçal falou pra ele, e aí eu peguei esse conselho pra mim, porra, me agitou muito assim, principalmente com essa parada de mentoria, de aparecer, que eu tinha um pouco de vergonha. Eu tinha medo de escalar a mentoria, a ponto de ganhar mais dinheiro com mentoria do que com o infoproduto, e tipo, o pessoal me vê como charlatão, mas na prática não. Acho que você ganhar dinheiro só com mentoria e não ter nada, beleza, aí é paia. Agora você... Ficar tipo um marqueteiro, né? ficar só marketando e ensinando o que você não faz. Agora, se você ganha dinheiro com o que você ensina e você ganha o mesmo tanto, ou talvez até mais ou menos, com mentoria, ajudando as pessoas,
Porra, onde que isso é Tá ruim? agregando valor ali, né? Cara, isso é muito melhor que esses caras de drop sem chip, essa galera que dá golpe, porque com isso a gente tá realmente mudando a vida da galera. Sim, Tipo, olha você foi uma prova social, pô. Eu, Miguel, teve o Léo lá de BC também que gravou conteúdo com a gente, o Paulo. Então, muita Mais de gente 100 pessoas que faturaram um milhão por causa de mim. que eu É muita conheci de gente, mano. perto, que eu conheci de perto. Muita gente ali mudou de vida. Eu pude jantar com várias pessoas aí que o André gravou podcast aqui também. Eu tava aqui no background aqui acompanhando tudo. Conheci a história de muita gente. E é literalmente a história de superação, cara. É a história de que tava tudo dando errado. Imagina aquela situação de que tudo tá dando errado na sua vida, nada dando certo. E as coisas começam a se abrir, você começa a ver uma luz no fim do túnel. Foi isso que eu vi mais nas histórias dessas pessoas aí, que eu pude estar conhecendo aí. Até na sua também, né? Na minha também. Depois de anos, finalmente. Minha vida tava muito estável, pra falar a verdade, André. Tava confortável. Tô confortável, isso. Tava muito confortável. Eu tava indo no meu trabalho, não tinha muita expectativa, assim, de ganhar dinheiro, assim, mesmo. Dinheiro que eu falo, não é dinheiro mesmo, né? Vem de 30 mil reais, não, gente. É 100 mil, 200 mil. Eu nunca imaginei ganhar isso na minha vida. Nunca. Nem mais velho? Cara, nunca. Mensal, 100, 200 mil reais, 300 mil reais, nunca passou na minha Caralho. cabeça isso. Isso é muito louco. Porque eu imaginava que tinha um teto. Imaginava que a gente parava ali nos 70, 80 mil reais no mês. Bom, era a minha cabeça. Eu achei que esse era o limite. Mas depois que você quebra essa barreira, fudeu. Fudeu. Isso é o limite. Isso é o limite. Então, assim, já que é pra. Essa que é a frase que o Que Marçal seja. falou pro Kaique, o Kaique falou pro Samuel, o Samuel falou pra mim. Já que é pra fazer, bota pra fuder. Bota pra fuder. E se você tem um limite ali de 200 mil reais por mês, você bota isso na sua vida, não, 200 mil reais ali tá bom pra mim. No dia que você quebrar, fudeu, você vai querer ganhar 500, você vai querer ganhar 600, não tem limite. Isso é o limite. Não tem limite. E isso é muito louco. E o mais legal de tudo é pé no chão sempre. Pé no chão e cabeça nas nuvens. Cabeça nas nuvens. Exato. Tipo, ser realista, esperar Sim. pouco, mas se preparar pro muito. Sim, hoje, igual, por exemplo, você me perguntou quanto que eu já tinha lucrado já nas minhas operações. Cara, eu não me lembro de ter gastado algo assim de luxo. Não comprei nada de luxo, você acredita? Até hoje eu não comprei Nada. Nada, nem marca, nem mochila, nada. Carteira, nada de luxo até hoje. Não comprei um carro ainda, tô com o meu carro antigo ainda. Não, mas que De o carro, boa. o carro que você quer é loucura ali. Ali tem que ter uns 10 milhões ali pra comprar aquele. Aquele lá eu vou ter que juntar mais um tiquinho. Fazer uns trocados. Vamos pegar ele em Miami lá, dar umas voltinhas, mas só pra ter aquela sensação. Lei da atração. Lei da atração, assim, de estar perto do que você mais almeja. Aí, ó. Aí, ó. Ela aí. Lembrei dela agora. Mas ter pé no chão sempre, fazer investimentos certos, coisas mais certas assim, mais estáveis. Igual, por exemplo, eu tô fazendo muito investimento em imóveis, cara. Eu tô investindo, construindo prédios assim, com a construtora aí, parceira da minha família também, conhecidos aí. E investindo também em cripto, várias coisas, velho. Nós, você deu sorte que o Luiz, pessoal, posso expor essa parte ou não? Qual dela? Da cripto? Pode. Ou, até virar aqui. Pessoal, o Luiz, ele chegou pra mim, porque eu não sou especialista em Bitcoin, mas ele sabe que eu tenho não uma parte grande do meu patrimônio, mas eu tenho uns trocadinhos ali. Tem muita grana lá, tem muita grana. Mais ou menos. Mas, resumindo, aí o Luiz falou, mano, pô, tô querendo comprar. Será que compensa comprar agora? Eu falei, cara, deixa eu ver, porque eu não fico acompanhando todos os dias. Eu deixo lá, eu esqueço que tá lá. Aí eu abro o Google, isso foi uma semana atrás. Aí tava lá, 79 mil dólares o Bitcoin. Eu falei, mano, o Bitcoin tava 110 agora há pouco. Você tá em 80, vamos arredondar. Se subir pra 110, nós estamos falando de, tipo assim, quase 30%. Então, se você botar aí, pô, que seja 100 mil reais, você faz 30 mil assim, ó, rapidão. E aí ele falou, não, André, tô querendo investir uns 400 mil. Será que compensa? Aí eu falei, cara, não sei. Você acha que compensa? O que você faria com isso? Ah, eu tava pensando em colocar aqui numa renda fixa. Ah, vai tomar... Aí eu xinguei ele. Porque, cara, renda fixa é legal, você tem que ter ali a estabilidade. Mas eu falei, mano, mete o louco. Tá 79 mil dólares. É impossível isso aqui ficar pior que isso. Vai subir, eu tenho certeza. A pergunta é quando? Então compre. Aí foi lá e comprou. Depois eu fui estudar mais a fundo Calma isso aí. Pausa pra biometria. Essas partes de biometria corta, tá, editor? De medo, bitch. Só isso, deixa sem querer, William. Eita, 6h49 já, temos que ir encerrando.
Mas essa parte aí do Bitcoin, André, você conseguiu abrir um pouco minha mente para isso. Eu estudei mais o mercado, enfim, vi um pouco sobre. Investi uma graninha lá. Nunca igual você gastou, falou. não? Investi quase $500 mil em Bitcoin assim, do nada. Sei que é um cara conservador e tal. É legalzinho. 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 É legalzinho. Mas você ficou, Eu sei que vai voltar. você ficou com medinho. Fiquei com um cagaço, É. confesso. Tem mais com medo da corretora me roubar, enfim, mas você me ensinou um método lá da Blue Wallet lá, que dá pra gente fazer um esquema bacana. O André é craque nisso aí também. Mas, Sou no nada, mais é não isso. sei nada de Bitcoin, literalmente. Mas- Tudo que eu sei eu vou perguntando pros outros, eu vou fuçando, eu sou curioso. O André mesmo. Mas uma coisa que me despertou muito e que eu dou muita dica também pra quem me pergunta, pô, Luiz, qual que foi a sensação de você ter 6 dígitos na conta, o seu primeiro 7 dígitos, o que você fez com o dinheiro? O que foi melhor? Os primeiros 10 mil, os primeiros 100 mil ou os primeiros 1 milhão na conta que você viu? 100k, É mesmo? primeiro 100k. O que você sentiu quando você... 10 mil você já fazia com o seu trabalho 10 ali. mil eu já tinha guardado já. Então não já era tinha- na- já não era tinha mais nada. 10 mil guardado. E 100 mil? Qual que foi a situação quando você viu 100 mil? Eu achei que era fake. É? Eu achei que era fake. Eu falei, mano, isso tá na minha conta mesmo? Mas aí você vai Parecia acostumando... dinheiro de joguinho, né? Você vai acostumando com os números. E aí, claro, que 1 milhão tem um bom ali, você fica, porra, mano, da hora e tal, 1 milhão na conta, legal. Mas já não é a mesma coisa. É tipo, o 100 mil foi o meu cabaço, assim, ranquei o cabaço, chegou a 100 mil. Foi loucura. Aí eu travei, fiquei em choque. Eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro, mano. Eu falava assim, mano, eu tô com 100 mil aqui, o que eu faço? E você fez isso muito rápido, mano. 3 Eu meses. reinvesti na operação. Muita gente faz o quê? Pô, vou viajar, vou gastar com... Vou comprar uma BMW 320. Que pariu, esses caras, Fala muito. ô. Tem gente aí que tem BMW de 200 mil e 10 mil na conta. Fica pagando de rico. Nada Isso aí. contra, mas... Não, mas assim, é loucura, cara. Não, mas se o cara investe na empresa, Luiz, porra, Exato, foi o que eu fiz. ele consegue dobrar isso aí, consegue ter um carro muito melhor. Exato, foi o que eu fiz. Eu investi em equipe, que foi uma das minhas assertividades aí na operação. Investi em muita gente boa no mercado. Às vezes conseguiu mudar minha visão que eu tinha. Um insight que eu peguei ali com o pessoal que eu contratei, mudou muito minha visão, ampliou muito meus ganhos. Investir em equipe também, né? Isso aí foi uma Investir em uma equipe parada foi um que insight mudou muito foda assim na minha vida. E que mudou meus lucros também. Eu, sem dúvida, acho que hoje essa estrutura que eu tenho, eu não conseguiria sustentar ela sozinha. Impossível. Quais pessoas você tem na sua equipe? Gestor, editor? Hoje eu tenho 12 pessoas na minha equipe. 12 pessoas? 12, contando tudo. Mas direto ou indireto? Cara, hoje eu tenho 5 indireto e os 7 são direto. Direto mesmo. Pago na PJ ali, enfim. Tá, quem Os outros são mais, gestor? Gestor. Tem 2 editores ali pra fazer toda essa parte de criação de criativos, enfim. Design. 2 copywriters. Designer, tem equipe de designer também. Só que o designer ele já entra como 3 ali. Mas um é estagiário e tal, não conta direito. Mas eu conto ele, é uma pessoa. Conta, não, tá na equipe também, pô. Estagiário conta. Estagiário é bem a pessoa. Tem equipe também de recuperação de venda, tem 3 pessoas na recuperação de venda. Mas é interno ou externo? Externo. Ah, tá. Eu treinei eles, na verdade. Só que eles não são internos da empresa. Mas pessoa que morava nos Estados Unidos, sócio do... Primo do meu sócio lá nos Estados Unidos. Treinei eles, os caras estavam quebrados pós-college. Os americanos pós-college, tudo quebrado. Sem Então fazer tem gente nada. do seu time que é gringo. Tem gringo. É gringo. A equipe de recuperação é toda gringa. São 3 pessoas gringas. Mas americano? Americano. Nossa, será que não é melhor para os indianos, não? Olha como é que... Não. Não, economizar, não? Mas os indianos falam tudo embolado. Não, é que eles falam? I was born in India, my friend. I'm from New Delhi. If you want another product, you need to take another one. Eles falam tudo embolado, não converte muito bem. Então, tem que ser americano na equipe. E aí eu O contratei... time de vendas? O time de vendas. Yeah, by the way, Vanessa, you think it would be a good idea to add another Os caras é fera. package? Os caras é fera, os caras ligam. Eu vi uma vez Go Lobo Wall Street. Eu perguntei pra ele, cara, você pode gravar e tal? Como é que é essa ligação aí? Porque os americanos, eles ligam, eles não chegam mandando WhatsApp nem nada. Eles já chegam de cara ligando. Quando não consegue contato, aí manda e-mail ou um SMS. Já contextualizando a situação. Então o cara vai lá, liga pro pessoal e parece um close, velho. Literalmente, parece um vendedor profissional ligando pro cliente, ofertando um produto de novo. Como quem não quer nada, Como quem não quer nada. e vai lá e E pimba. eu treinei essa galera. Como? É aquele negócio lá, cold call, Comprei né? curso, comprei curso pra galera. Ligação fria. Ensinei pro pessoal como é que eles iam abordar. Expliquei do produto. O pessoal NPQ. entendeu. NIPQ.
NIPQ. NIPQ. Ensinei muita coisa pra eles. Eles pegaram o RMBC também, que é do curso do Stephen George, muito fera. Passei um monte de conteúdo pra ele. Levei uns 2 meses ali pra treinar esse cara. E esse cara chamou os amigos dele que estudou com ele no college. E hoje ele roda operação aí. 3 pessoas na equipe rodando operação de recuperação de venda. Caraca. Então na equipe, vamos pegar a equipe no geral. Tanto gente que você paga fixo, quanto freelancer, quanto terceirizado. Quantas pessoas? Dá umas 12 pessoas, mais ou menos. É gente, hein? É porque tem uns que são informais, então não sei se dá pra gente colocar na equipe, mas dá umas 12 pessoas. No total ali, no conglomerado. Legal. 12. Mas é aquela coisa, né, cara? A gente tá falando de operação com 3 ofertas. Uma operação faturando 3 milhões por mês. Sim. É outra história. Outra história. Você acha que o cara consegue fazer até quanto ali sozinho? No máximo com o editor? Dá pra fazer 1 milhão por mês? Dá, mas você vai ter que ficar por conta. Esquece trabalho, esquece tudo. Fica por conta. Acho que se o cara bota um gestor e 2 editores, aí já consegue fazer 1 milhão por mês de boa. Isso tranquilo. Isso dá. Tranquilo. Eu gosto mais de ter abundância pra justamente trazer mais cabeça, trazer mais ideias pra operação. Claro. Quanto mais pessoas tá ali agregando... Você se tirar da equação pra você ter tempo pra agir como CEO, pensar. Sim. Imagina um copy. Imagina um copy fazendo uma copy. Um copy profissional fazendo uma copy. Agora imagina 3 copies fazendo uma copy. Os 3 juntos, trabalhando em equipe. O que vai sair dali? Imagina um editor ou um designer. Enfim... e assim vai pra qualquer coisa. Quanto mais gente, melhor. É muito proporcional, literalmente. Sim. Tem gente que tem medo de aumentar os custos, só que o nosso negócio, cara, é brutal. Eu fico pensando assim, todos os meus negócios juntos, mentoria, infoproduto, tudo, eu devo estar hoje com 20 pessoas na equipe. Aí eu fui ver de custo fixo quanto que dá uns 65 mil por mês. Só que, cara, isso perto do que a gente faz de lucro, tipo, é bizarro, mano. É bizarro. Um dia, às vezes, você paga todo o custo mensal. Só que é um negócio que eu fui fazendo, fui com o tempo. Você não precisa chegar e subir seu custo fixo logo de cara. Eu acho que é errado o pessoal que vem do mercado físico e quer botar 20, 30 pessoas na equipe logo. Mas não é. É um processo. Eu cheguei a faturar 1 milhão no mês, cheguei a faturar 3 milhões no mês com 3, 4 pessoas da equipe. Hoje eu tenho muitas pessoas por causa do ecossistema de mentorias, que é um negócio mais complexo. Eu preciso de gente para entregar a mentoria junto comigo, eu preciso de closers para fechar as mentorias. É uma estrutura muito complexa em relação a infoproduto, que é só ter um gestor ali, um editor e boa. E para você aprender essa parada de gestão de equipe também, é sempre bom você ter um auxílio. Porque eu já vi produtores aí lá nos Estados Unidos, brasileiros que rodam também ofertas nos Estados Unidos, que tinham problemas com gestão de equipe. Não sabia, por exemplo, mandar, não sabia, por exemplo, passar uma informação ali pro gestor ou para alguém da equipe. E essa pessoa não recebeu a informação da maneira certa, entendeu? Então havia muita falta de comunicação. Então é muito importante você aprender essa parte de gestão de equipe, saber mandar, saber contratar, principalmente, fazer as perguntas certas, saber classificar ali, filtrar as pessoas certas, entende? Então essa parte de direcionamento de equipe também, eu gosto muito de ajudar nessa parte. Para mim, a minha parte favorita é essa. É direcionar toda a equipe, gerir toda a equipe. Pô, que top. Cara, deu pra gente entender a sua história. Não entramos muito em detalhe de criativo, copy, tráfego, que eu acho que isso todo mundo fala, mas isso deixa até uma brecha pro próximo episódio. Você topa a gente fazer uma parte 2 lá nos States? Bora. Vamos fazer? Miami? Vamos. Montar um cenário top lá. Ou Orlando? Qualquer um, você Los escolhe. Angeles. Los Angeles? A gente vai para Los Angeles também? Agora a gente pode ir, ué. E se eu pegar aquela mansão lá que você me mandou do W0? Nossa. Ah, não, o Fish tá pegando ela. Não, o Fish tá morando lá. Não é. Mas eu animo, mano, eu sou parceiro. Se a gente pegar uma mansão em Belware, fazer um podcast. Eu tô economizando dinheiro. Eu tô... A virar sinais. Eu tô pra um projeto e tal, uns investimentos. Eu pago, pô, eu tô te chamando. Pro Los Angeles, você paga? Sim. Mentira. Amém? Eu tô falando com você, porra. Aí, ó. Tô te chamando. Vocês acham que ele vai pagar, Calote? Deixa aí nos comentários, Luiz Caloteiro ou então Luiz é um bom amigo. Vamos ver que vai ter mais votos aí. Mas, Luizão, brigadão, cara. Prazer te receber aqui. Valeu. É até diferente a gente estar nesse contexto mais profissional, que, pessoal, é sério. A gente tá segurando aqui pra não vir aqui. A gente tem um produto junto, que a gente começou agora, ele me chamou pra entrar nesse negócio de Nutra com ele, eu já tinha interesse, só que eu não queria entrar no operacional, eu queria entrar só com grana e cabeça e equipe. Não gosto de trabalhar, sou preguiçoso nesse sentido, operacional. E aí, cara, às vezes a gente tá fazendo uma reunião mó séria com o copy, alinhando coisa mó séria, com o gringo lá da fábrica. Aí do nada começa a imitar o Scooby-Doo, imitar o Ion, como é que é? Ai, Chavinho. Ai, Chaves! Isso quebra o paradigma de, cara... Do nada, o gestor lá é o André.
Ô, salsicha! Ó, salsicha, cruzes. Tá vendo? Essa aqui, você nunca viu isso em nenhum outro podcast. É isso que eu tô falando. Você já viu alguém que fatura 3 milhões por mês e alguém que já faturou quase 40 milhões de reais com 21 anos? 2 moleques novos que venceram no digital, que ficaram ricos, que mudaram a vida da sua família, deles, de todo mundo, conquistaram seus sonhos. Você geralmente pensa que esse pessoal vai ser, estrelinha, vai ser super sério, vai estar ali de terno no escritório. Porra nenhuma. Isso é o old money. O new money é isso aqui. É você poder fazer dinheiro onde você quiser, trabalhando a hora que você quiser, No lugar que você quiser. no lugar que você quiser e principalmente fazendo o que você quiser. Não precisa ser um terno, nada formal. Você pode simplesmente ficar de boa, fazer o que você faria normalmente, porque quanto menos você vê como trabalho, e sim como um videogame, como um hobby, uma diversão, melhor fica. Tanto que eu e o Luiz, a gente joga videogame junto, FIFA, GTA, Rocket League, Rainbow Six. A gente joga todos os jogos juntos desde, que a gente tem 10 anos. E a gente literalmente, mesmo hoje que a gente tá falando de um faturamento multimilionário por mês, a gente tá falando de manter a mesma postura, ver como um jogo, relaxar, curtir, um ajudando o outro e principalmente se divertir, porque no final das contas, né, Luizão? Não é Exatamente. sobre a linha de chegada e sim sobre a corrida. Exatamente. E convenhamos, a corrida fica muito mais fácil de sortear carros. Nos vemos em Miami? Nos vemos em Miami. E para você No que próximo quer ser episódio. afiliado ou produtor, manda lá pro Luiz no direct, quero ser afiliado e quero ser produtor. E hoje é isso. Tem mais É alguma isso. coisa a acrescentar? Ou não? Não. Uma frase de impacto para motivar e para fechar. Por mais que tudo esteja dando errado, faça bem feito. Você tá um produto do seu primeiro milhão. E agora que você sabe disso, você sabe o que tem que ser feito. Muito obrigado por ter assistido. Espero que te ajude. Espero que não seja só um podcast que você vai ver, vai esquecer e vai continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Espero que seja algo que você realmente consiga aplicar e que a partir desse momento se torne possível, viável e alcançável ter a vida que você sempre sonhou. Afinal, você tá um produto do seu primeiro milhão. Tamo junto, obrigado por ter assistido. Meu Instagram é andrevictor.m, Luiz Grossi. É nóis, Luizão. Nos É vemos nóis. em Miami. Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou. Manda pros seus amigos que estão quebrados ou que estão no marketing digital e querem ganhar dinheiro, ou que já ganham dinheiro e querem ganhar mais. E é isso. Eu sou o André Vitor e esse foi mais um episódio do Life Hacker Cast. Te vejo no próximo vídeo.